É pra ter começado a live aí. Vamos ver. Isso aqui tá limpo direito? Acho que sim. É claro que vai ter cachimbo. Claro, estamos jogando Sherlock. Chegou a notificação? Chegou. Vamos botar lá no jogo. Eu preparo meu cachimbinho. Ai, eu acho que o isqueiro ficou lá. Vou ter que buscar. Que saco. O mal famoso candinho. Chocolate. Só que eu tenho fumado. Pra falar a verdade. Deixa eu ver se tá tudo certo com o som. Volta esse fone aqui. Parking Lee, oi. Nathan, né? E aí, cheguei. É tudo certinho. Tá, eu vou lá buscar meu isqueiro e já volto. Voltei. Sim, galera, estou usando um poncho mexicano. Isso aí, já deixa o like e compartilha a live. Boa. Vou carregar. Vamos ver qual é que vai ser de hoje. Ontem foi bem ruim, né? Ontem não foi um dia bom, pra falar a verdade, só teve um dia bom assim. Servi um cafezinho também. Pro Ed. Sou eu. Parquinho, compartilhei. Se eu tivesse amigos. Ah, meu, todo mundo tem amigos. Todo mundo tem amigos. Vou botar mais aqui. Vamos ver, aparentemente está tudo certo. Só não lembro o que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir aqui. Mitre Square. Rua Mitre, passagem St. James, Imperial Club. Passagem Church e Sinagoga. Será que eu tenho que ir em algum outro lugar do mapa? É aqui. Ah, já tá aqui. Param. Carlos, boa noite. Foi tu que apoiou lá no Padrim, né, cara? Depois eu vou te mandar um e-mail pra tu me passar certinho. Obrigado, né? Antes de tudo. Mas pra tu me passar certinho tuas redes sociais e tal. Fazer um agradecimento público lá no meu Instagram, tá ligado? Mel Cassini, boa noite. Bora acompanhar essa jogatina aí de Sherlock. Cadê? Aqui, Imperial Club, Sinagoga, passagem Church, passagem St. James, Mitre Square.
Esses gatinhos no fundo. Nossa, olha quanta Now coisa. then, we will need a lantern. Ah, tá. É só isso. Now then, we will need a lantern. Now then, we will need a lantern. Ou tá bugado ou a gente vai ter que fazer muita coisa aqui. Ah, eu tenho lanterna? Ah, se pá. Now then, we will need a lantern. Só tenho fósforos. Vamos procurar então, Sherlock. Church Passage. It must be opposite the Imperial Club at 16 to 17 Duke Street. Let's go to the end of this lane, Watson. O Carlos mandou tamo junto. Boa, isso aí, meu. Valeu mesmo. This building is the Great Synagogue of London. Cara, esse jogo é muito comprido. Muito mais comprido do que eu imaginei. Hello, you must be Abraham Solomonovich, am I right? Yes, that's me. But I know you. You brought a lad to my place to take care of a cat, and I loaned you my mask. That's me. May I present? Dr. Watson, of course. Delighted. And you? I have known for a few days that you are a detective by the name of Sherlock Holmes. Is that so? O volume tá bom do jogo e do microfone? It was the children who gave me away, am I right? They didn't want to, but I gained their confidence by offering them a small comb and half a cake. They made a good deal out of it, so I don't blame them. However, I must request, as a personal favor, that you do not reveal my identity. You have my word. Curiosity is just killing me, as you may have guessed. Would it be breaking an oath to confide in me the nature of the investigation that you are leading? Does this spot where we are now in Mitre Square mean anything to you? A demon lives in this city, Mr. Holmes. These unmentionable acts degrade the human race and put the Jewish community in terrible danger. Quem Lots of disse rumors tá are ótimo, circulating, but beleza. they are but rumors. Parquinho ali para um jogo de 2009 ele não é tão ruim, tirando o fato das partes não nada a ver. É, cara, pô, ele é super bem feito, né? Só que tem esses probleminhas. Mas acho que, que são problemas de tradução, cara. Acho que não é nem do jogo em si. Mr. Holmes, that night 3 members of our club saw a woman talking to a man at the very spot where we are standing. A few minutes before the body was found. At the end of this passage. Fantastic, Holmes. Calm yourself, Watson. There is nothing at the moment to suggest it was the victim. Can we meet these members? I am afraid that won't be possible. As soon as the police heard the evidence of these men, they were sworn to silence. I understand. But you are working for the good, and I must tell you what I know. One of the 3 men, my friend Joseph, left that night with 2 other members of the Imperial Club, Harry and another Joseph. It was around 1:35 a.m., perhaps a bit earlier, when Joseph, not my friend, but the other, the Aldgate butcher, exited. He saw a man and a woman in discussion at this very spot where we are. These men must have been about 16 feet away from the couple. That's about right. So Meu Deus, Joseph, quanto diálogo, the hein? butcher, said to the other 2, while pointing at the couple, "Look, I don't like going home alone when I see this kind of people here." My friend Joseph looked at them without noticing anything strange and didn't understand what he meant. They had the look of 2 rather unkempt people, but no more than that. After the murder, did these 3 men tell the police what they had seen? Not quite. Harry Nossa, stated that he monólogos hadn't seen enormes, the hein? couple. As for Joseph, the butcher, even though he was the one who commented on them and pointed them out, said that he couldn't remember anything except that the man was about 3 inches taller than the woman,
who was 5 feet tall, no more. My friend Joseph, on the other hand, did his best to cooperate with the police. Meu Deus. And what did your friend Joseph say? What did this man and woman look like? The man must have been 30 years old, about 5 foot 7 inches, light complexion, and a fair moustache. He wore a loose, dark jacket, a grey cap, and a red scarf around his neck. But he said that he only saw him for a brief instant, and it would be impossible to recognize him. And the woman? He only saw her from behind. She had her hand on the man's stomach and seemed to be pushing him. He said that he remembered that she was small, was wearing a black jacket and a black bonnet. After his testimony, the police took him to see Parquinho the ali, pensei que clothing o of senhor the morreu por deceased, ter visto and discussão. Joseph Não. said that they looked identical to those of the woman A única he pessoa had que seen. morreu foi a mulher, né? Só Like mulheres. I already said, he only Morreram. glanced at the two, as he Se eu não was me engano, headed with the vítimas others do in the Jack direction eram of só Aldgate. mulheres, né? Jack Estripador. One final question. The Imperial Club is a Jewish club, isn't that correct? Indeed. Thank you for your help, Mr. Solomonovich. Bah, it was nothing. We must at all cost prevent this demon from striking again. And the police seem to have some difficulty in doing that. I wish you the best of luck, Mr. Holmes. Closed. Acho que é mais rápido eu ir em primeira pessoa, né? Aqui ele não passa. Nothing of interest here. I have no reason to go that way. The Imperial Club. I have no reason to go that way. Cadê a passagenzinha? Aqui, né? E eu preciso de uma lanterna. Aqui. Take the lantern, Watson. Aí. O Carlos falou, toda vez que escuto esse som de gato no fundo, tiro o fone achando que é um dos meus, pode crer. Tem quantos gatos, Carlos? Eu tô só com um agora. Watson, Okay. we are now in the exact spot where poor Eddowes tragically ended her days. This spot is very dark, Holmes. That is probably why our murderer chose it. Do these objects spread out by the victim remind us of anything, Watson? Será? Não. Destripado, The brother. main incision goes from the sternum all the way down to the groin. The murderer opened this abdomen as if it were an animal carcass. A kidney was removed. The uterus was removed.
Carlos falou, tenho 2, Simon e Emílio. Inclusive, sinto muito pelo que houve com seu gatinho. Fiquei muito triste quando soube. Sim, cara. Não, e... Ah, tudo bem, eu sofri um monte, mas logo, cara, tipo, foi muito logo depois. Eu tenho o Gordon, né, que é o meu gato, que eu peguei desde pequeno, ah, salvei de uma enchente, ele tá sempre comigo, todas as desventuras, aventuras da minha vida, ele tá comigo. E quando eu mudei pra essa casa aqui, esse gato meio que me adotou. Ele é bem gordão, assim, é bem parecido com o Gordon, só que ele era bem gordão, assim. Daí eu chamei ele de mais Gordon, entendeu? E daí era o nome dele, mais Gordon. E aí, tá, ele morreu. E o do meu irmão ele tinha pegado, porque quando ele se mudou pra São Paulo, uma série de coisas ruins aconteceram. Assim. Aí ele se mudou lá pra casa que ele tá hoje, que tá tudo certo. E adotou esse gatinho e era um símbolo, tipo, de recomeço, tá ligado? E eu, meu, foi uma morte bem trágica, assim, sabe? Bem obscura até. E, nossa, ele ficou muito mal. E eu sou um cara que não me sensibilizo muito fácil, assim. Mas aquele dia eu chorei, cara, por ele, assim, sabe? A situação. Então, bah, é muito difícil nessas coisas. The main incision goes from the sternum all the way down to the groin. Nossa. The murderer opened this abdomen as if it were an animal carcass. Hum. A kidney was removed. The uterus Ah, was de novo. removed. The head is turned towards the left. The murderer must have been on the right side of his victim. Let's look at her from the front. Bah, tirou o nariz, velho. Essa é a vítima mais, né? Olha o intestino, cara. There is but one wound, Watson. It goes from the left side and descends in a slight oblique towards the right side. Parece... Olha, parece que a faca tava cega, tá ligado? Ou tinha serra. The cheeks were slashed to make them thinner. Nossa. The eyelids were cut off. The nose was cut. Esse vai ser difícil de The desvendar, cheeks were hein? slashed to make them thinner. Esse vai ser difícil. There is but one wound, Watson. Tá, é pra ter mais coisa, ele não mandou tirar. The cheeks were slashed to make them... There is but one wound, Watson. The cheeks were slashed to make them... The eyelids were cut off. The eyelids were cut off. Pra ter mais alguma coisa aqui, mano. Parking Lee, pior morte até agora no caso do Jack, sim, com certeza, cara. Mais macabra essa aqui. Tá começando a ficar interessante mesmo o Jack, né? O Jack mesmo. Uma coisa, não sei se vocês chegaram a ver, mas nas opções desse menu, desse jogo, tem as fotos reais, cara, do Jack Estripador. Tem 2 fotos reais. Uma de uma cabeça arrancada e outra, tipo, da vítima estripada, tá ligado? Olha isso, velho. Tipo, os caras querendo me dar ban, tá ligado? Deu tudo. Mas, tipo, os caras usaram as fotos reais, cara. Tipo, assustador. Tipo, não é um jogo pra criança, tá ligado? Ô, meu, será que é só isso? Achei que quanto a isso, sim, essa parte. Deve ter mais coisa por aqui. The inside of the thighs is clean. Once again, there were no sexual relations between the victim and her murderer. Part of this apron is missing. We will follow up on that shortly. The head is turned towards the left. The murderer must have been on the right side of his victim. Acho que é pra eu ver alguma coisa aqui ainda. Acho que The eu já vi cheeks were tudo. slashed to make... The nose was cut. Pegadas, não tem nada aqui, meu. Será que já foi tudo? Geralmente quando foi tudo ele fala, vamos ligar os negócios. Ah, aqui A tem. thimble is located right beside one of the victim's hands, just like Chapman's sachet of pills and Stride's pastils.
These intestines were pulled out altogether to grant access to the abdomen. Aí, foi tudo. My goodness, Holmes, it was a slaughter. Understand, Watson, that our killer had neither the time nor the A conditions to parte que bother ele with the sim, cara, eu niceties. percebi, He tipo, had what the no more fuck. than 7 or 8 minutes at most to kill the woman, open her up, and all the while in total darkness. Holmes, it's a woman, a poor victim you're talking about. Consider all the time this man lost and the risks that he actually took by cutting the victim's face and the lower abdomen in around 20 precise spots, especially the lungs and the liver. These attacks, which I considered gratuitous, are in fact nothing of the sort and have as much sense as the removal of the organs. We must, first and foremost, locate the 3 exits leading to Mitre Meu Square. Deus, vai ter muita coisa pra ligar, velho. Nossa. E eu já vou começar ligando agora. Porque senão fica muito, muito difícil pra mim. Aqui. Ah, me ajudem aí, galera. Geralmente é bem difícil essas partes. Ferimento no pescoço vai da direita, ligeiramente oblíquo e descendente. O assassino estava atrás da vítima, o golpe foi acirrado instantâneo, o assassino queria decapitar a vítima. Provavelmente é esse. Que, tipo, tava muito, tá ligado? Já abriu 2 abas diferentes. Cara, tá ficando cada vez mais difícil deduzir. O assassino é um pouco menor do que a vítima. O ferimento superficial. O ferimento é do mesmo tipo do de Estripador. O assassino é destro. Não, não é. É ambidestro. Não. É destro, só que eu preenchi alguma coisa errada. O golpe foi acirrado instantâneo. Não, ele não queria decapitar. Se ele tivesse decapitado, se ele quisesse decapitar, teria decapitado, né? Ferimento do mesmo tipo de Estripador. Morreu da mesma forma que Liz Stride, não. Não, porque lembra que, tipo, ela não morreu diretamente com o golpe aqui. Ela se abaixou e tal. O assassino estrangulou sua vítima, não parece. Acho que morreu da mesma forma, então. Um cúmplice do assassino, Estride, matou C.E.2. O assassino de Estride não matou C.E.2. O assassino de C.E.2 e Estride pode ser a mesma pessoa, sim. Aê, de primeira, gente, primeira. Vocês estão falando aí. Não sou tão inteligente pra ajudar. Velho, né, às vezes o cara erra. Olha quanta coisa tem pra fazer aqui, pelo amor, hein? Bem, incisão central vai do externo para baixo no sentido da virilha, né? Abrindo toda a pessoa. O assassino abriu o estômago de uma forma cirúrgica. O assassino abriu o abdômen como se fosse de um animal. O assassino cortou e abriu o estômago aleatoriamente. Não, como se fosse de um animal. De primeira. Um pedaço do avental branco de C.E.2 foi cortado. Os itens aos pés da vítima estão bem ordenados. Os objetos caíram por acaso. Não, o assassino de C.E.2 gosta de ordem. Talvez. O assassino é insensível e organizado. Talvez o terceiro ou o segundo. Vamos de terceiro. Meu, tô bom hoje, hein? Tá, vamos dar ele aqui. Meu Deus, são muitas informações. Tá, primeiro esse aqui. Um dedal encontrado ao lado da mão direita da vítima. O assassino perdeu um dedal. Acho que não. Não seria descuidado desse ponto. Edward segurava um dedal na mão, talvez. Foi estrangulada. A vítima segurava um dedal. Ô, gente, eu tô bom hoje, hein? Carlos Pedrosa mandou boa. Eu tô afiado hoje. Agora vai ser difícil. É muita coisa, cara. O fígado e pulmões de C. Edwin foram submetidos a pequenas incisões. O rim e o útero de C. Edwin foram removidos. O nariz foi cortado. As bochechas foram reduzidas para se tornarem mais finas. As pálpebras foram cortadas. O assassino odeia rins. Não. Conhecia anatomia. Talvez.
ou não conhecia. Tá entre esses dois. O primeiro tá descartável. Tá descartado. Odeia rins. Não pode ser, né, cara? Tipo, não levou os rins, odeia rins. Não, não pode ser. Cara, conheci a anatomia, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha tudo que ele tirou, velho. De primeira. Tudo de primeira, galerinha. Hoje eu tô afiado. Esse cachimbo aqui tá me dando sorte hoje. Quem deu foi minha namorada, inclusive. Quando eu tava lá em São Paulo. Era meu aniversário, ela comprou pra mim. Depois eu... Tá, é pra eu encontrar uma rua, né? Ai, não falou? Um lugar que eu não vim ainda, acho que é por aqui. This is Mitre Street, from where Watkins, the constable who found the body, came. Nothing of interest here. I have no reason to go that way. I have no reason to go that way. Então vamos in the other way. Vem, Watson. Tu tá com lanterna, brother. Nothing of interest here. Vem, Watson. Tá demorando, meu. Nothing of interest here. Aqui não vai ter nada, I né? have no reason to go that way. Será que é alguma coisa no beco aqui que não tá iluminado? Vem, Watson. Vem, meu. Vem, Watson. Eu tenho que virar de costas? Tem que virar de costas. Ah, ele só me acompanha quando eu chego em certos pontos específicos, ok. Então não vai ser no meio do beco, vamos por aqui. This dark and narrow passage leads to St. James's Place. Watson, we must now consult our timeline. We began in Dutfield's yard, but this time we will try to recreate the actions of certain people. In this case, those of the two policemen. Nossa. Lembra que ontem eu montei toda essa linha do tempo baseado nesse assassinato? 1:30 a.m. PC Watkins didn't see the corpse while on his rounds. Watson, ele é If PC Watkins did his rounds properly, and there is no reason to doubt this was the case, as he discovered the corpse a quarter of an hour later, the murder hadn't yet taken place, and there was no one in Mitre Square, unless they were hidden among the shadows. The Enter Mitre shadows. Square via Mitre Street, Watson, and stop and try to see me with the lantern. I will be where poor Edow's corpse was. Você controla o Watson. I have no reason to go that way. Por que tu ir pra cá? I have no reason to go that way. É aqui? I have no reason to go that way. Sherlock falou. Ah. Via Rua Mitre. Pare e tente me ver com a lanterna. Ah, dá uma placa, velho. Nothing of interest here. É aqui? É isso que eu tenho que fazer?
I see you, Holmes. Perfect, Watson. Let's look at our timeline, Watson. Era só, não precisava ter feito 1h42. 1:42 a.m. PC Harvey arrives in Mitre Square. It should be noted, Watson, that the Nathan constable falou, didn't barulho de enter sapato Mitre parece um Square. cavalo andando. He Cara, could eu not have amo seen the barulho de corpse lying sapato on the batendo no ground. chão. But would he Tá have been ligado? able to Eu see a amo man som sitting or desse som. standing? Principalmente Go quando to the church passage o entrance, chão é tipo um then come tablado back de and madeira, try to né? see me while holding your lantern. I will stay at the spot where the victim was discovered. Tá, ele já vem pro lugar, eu tenho que vir pra cá. É isso? I see you, Holmes. You had to proceed into the square in order to see me, something Harvey didn't do. It is possible that the killer was still there. 1:42 a.m. PC Harvey arrives at Mitre Square but does not go in. The murderer may well have still been there. Very good, Watson. Thus we can categorically state that the murder had not yet occurred at 1:30. 1:35 a.m. A man and a woman are arguing at the entrance of Church Passage. The man came from Aldgate. Lloyd's Holmes, 1:44. 1:44 a.m. The body is discovered. Let's put the murder of poor Eddowes on the timeline, Watson. Cadê o assassino aqui? 1:85, 1:42. 1:35 and 1:42 a.m. The murder would appear to have taken place between these times, that is to say, within 7 minutes. Agreed, Holmes. But does this really prove that our killer had the time to perpetrate these two murders? Let's look at our timeline, Watson. There, Watson. We are now certain that the murderer really had the time to commit these two murders. Incredible. This spot is making me nauseous. Can we not head back, Holmes? We certainly can't, Watson. We have one final point to address. Do you remember the piece of white apron that was missing just now? It was found just a few steps away from here, at the entrance of a building. That's where we must go. Let's go. Boa, mano. There's the Tá em spot, live Watson. também. By night, Goulston Street E is aí, deaf and Gavin? silent, which will permit us to carry out a fair few experiments. Let's find the entrance where the piece of the victim's apron and the mysterious chalk message were found. Look at these signs, Watson. We are in the Jewish High Street. Look at these signs, Watson. We are in the Jewish High Street. Look at these signs, Watson. We are in the Jewish High Street. Tá, eu vou deixar assim. Só pra eu olhar todas essas Look at lupas. these signs, Watson. Look at these signs, Watson. Look at these signs, Watson. We are Podiam in ter the- botado falas diferentes, né? Look at these signs, Watson. Look at these signs, Watson. Ah, meu.
I have no reason to go that way. Então é aqui. There's the spot where the apron and the message were found by PC Long. Now, let's recreate the scene. Remember, Watson, it was raining that night. Find me something with which to mimic raindrops hitting this wall while I write something with my chalk. The Jews are not the men that will be blamed for nothing. But what does it mean? Ai, tem que encontrar coisa Have agora. you found something for us to pour water from, Watson? Find a container and some water. Let me remind you that it's night time and the street is deserted, Holmes. I have no reason to go that way. A watering can. That's what... Pode sim, meu. A watering can. A watering can. That may come in handy. Who knows? That may come in handy. Who knows? A watering can. That's what I need. Porra. Outra coisa aqui. Water. Water. I have no reason to go that way. The Jews are not the men. Gavin, em primeira pessoa fica muito melhor, sim. Nathan, esse som de cachorro no fundo faz a gente entrar no clima e sentir um pouco de suspense, medo e aflição. Sim, eu só tenho agonia porque parece o som que os cachorros fazem aqui, tipo, da vizinhança, tá ligado? An old wooden pole. A merchant probably threw it out. Isso deu aquela I have no desafinadinha. reason to go that way. Tá. É isso. Agora nós pega isso aqui. Coitado, Watson. Entrar nas loucuras do Sherlock. Agora eu fico com isso acionado. E vou lá pegar água. No barrilzinho. Isso aí. Have you found something for us to pour water from? Yes, I have, Holmes. If this message were written by the killer, then it would have been lying in this entrance for up to 35 minutes before being discovered. Let's find out in what state it must have been. This message could not have withstood an entire night in the rain. During the investigations carried out on the night of the double murder, PC Hulse inspected the entrances of this street around 2:20 a.m. and confirmed to have seen nothing out of the ordinary. At 2:55 a.m., 35 minutes later, PC Long found Catherine Edow's piece of apron and the message in chalk. This message would not have withstood a whole night in the rain, as had I continued to water it for a little longer, I would certainly have erased it. It was written, therefore, at the moment when the piece of apron was dumped. This substantiates PC Hulse's statement, which stated he had seen neither of these during his rounds. After its discovery, it was guarded and protected from the rain, which was subsiding, which explains why it was still legible when it was erased at 5:30.
My dear Watson, when you met P.C. Smith on his rounds in the street, where was he? On the pavement or in the middle of the road? In the middle of the road, Holmes, without a shadow of a doubt. Good. You will go down the street with your lantern as if you were a policeman on patrol, using Smith's position as a guide. As soon as you see the entrance where I used the watering can, tell me if you see anything. No, you aren't in the right spot with the lamp, Watson. Tem que ficar no meio da rua, pô. There, Holmes. From here, I can see something written. Can you read it? No. Do you see the white rag, Watson? I see something on the ground, but I'm not sure if it's what you were talking about. P.C. Long, who found the piece of apron, was examining the interior of the entrances, and yet nobody would have predicted that this piece of material would be discovered on the very night of the murder by a policeman on patrol. What are you trying to get at, Holmes? Let's look at this message on the wall, Watson. The Jews are not the men that will be blamed for nothing. In other words, the Jews were possibly blamed for nothing, but that will no longer be the case. Reading this message naturally begs one question. What would that be, Watson? Why? Indeed, Watson, why? For what reason would one have the right to blame the Jews in the future? Remember, Lestrade was killed near a club for socialist Jews, Edaus not far from the synagogue and the Imperial Club, and finally, this piece of apron dropped here. This building is occupied by Jewish families. The killer really did go out of his way to incriminate the Jews living in the area. It's a bit obvious, Holmes. Yes, but with the rumors, Watson, the author of this message would have received a response to his strategy. You are right, Holmes. So perhaps it's a good thing this message was erased. Whoever took the decision to do this is a man of great wisdom and courage. Let's return to Baker Street, Watson. I have some pipes to smoke to help me think more clearly. Let's go back to Baker Street. Home, sweet home. Também tem cachimbos para fumar. O Carlos falou, tá ficando interessante, sim. Bem mais interessante que os outros dias, que estavam bem bostinhas, pra falar a verdade. I had nightmares all night, Holmes. As for you, I bet you didn't get a wink of sleep, did you? It's this chalk message business, isn't it? Among other things. And this lunatic is still running free. If only we knew what he looked like. But we do know, Watson. We have a fairly accurate description. I must have missed an episode of your adventures, Holmes. Not only have I heard you discredit the value of our eyewitnesses, but the few descriptions we do have don't seem to correspond. An inaccurate account can regain its value if we can discover why and to what extent the truth must be rewritten. We've learned a great many things tonight, and I'm able to tell you what our man looks like. Really? Yes, and we're going to need a few things, Watson. Find me 3 mannequins, my worker's costume, my 3 full wigs, one of your worn garments, yes, that can be used for the workman's outfit, and one of your old suits. Oh, and my deer stalker, the one I never wear, but everyone seems to think I wear day and night. I have no reason to go that way. E esse chapéuzinho? We shall place our mannequins here, Watson. So, as for one of the murders, we have no witnesses whatsoever. As for the 3 other, we have at least one person who claims to have seen the victims talking to a man a few minutes before their death. Do you remember whom these would be, Watson? Tá, eu não tenho... Ah, eu tenho que achar os outros
Nathan falou. O jeito que Sherlock estava deitado era diferente, parecia que tinha quebrado o pescoço. Nawane mandou um que há, velhinho. Gosto mais do Patolino, não gosto muito do Pernalonga. Pega. Ah, tem nada aqui. A wig. This will come in handy. Já pegou uma peruca, brother. Agora tem que ir no quarto do Watson também. Pegar a roupa dele, não? É isso? Vamos tentar recriar o Jack, então. É isso. Ah, tem. Pedaço de avental branco de C. Edulz foi cortado. Pedaço de avental de C. Edulz foi encontrado na rua Ghost, perto da mensagem acusando os judeus. O assassino de Whitechapel deixou uma mensagem acusando os judeus da rua Ghost. Jack Estripador quer colocar a polícia no caminho errado. Jack Estripador tem contas a acertar com a comunidade judaica. Jack Estripador quer acusar alguém que vive na rua Ghost. Nossa, os três são prováveis, né? Talvez o terceiro quer colocar a polícia no caminho errado. Não. Contas a acertar com a comunidade judaica. Pô, aqui tem mais coisa. Tá, o que que... O assassino procurou a Chapman, o assassino procurou C. Edwards. O assassino estava à procura de dinheiro ou objeto de valor. Não. O assassino estava à procura de algo que a vítima lhe roubou. Não. O assassino estava criando um ritual em torno dos corpos. Acho que sim. Não. Algo que lhe roubou? Objeto de valor? Mas elas não tinham itens de valor. O assassino Chapman roubou seus anéis. O assassino Chapman não tinha valor algum. Os anéis não tinham valor algum. O assassino é um fetichista. O assassino de Whitechapel coleciona troféus. É pobre. Coleciona troféus, talvez. Não. Fetichista? É pobre. Nossa. Tá se montando algo aqui. Deixa eu só tomar meu café. Bianca Bear, oi. Nathan, parece que o Jack não gostava muito de judeus. Pois é. Nossa, é muita coisa ligada aqui, então. Nichols tinha seu chapéu na mão e estava pronto para os exercícios. Ela era uma prostituta, assim, que o Watson chamou a profissão dela, né? Tipo, o que ela faz durante a profissão. Chapman estava segurando um envelope na mão, isso é interessante. E Stride, outra vítima, estava segurando um pacote de pastilhas na sua mão esquerda. E Edel segurava um dedal na mão. Isso nos leva a crer que Jack Estripador ofereceu um presente para Karma de suas vítimas antes de matá-las. É uma boa teoria, cara. Jack desviou a atenção de suas vítimas antes de matá-las. É uma boa teoria. As vítimas se conheciam e tinham coisas em comum. Também, cara, tendo em vista que duas delas trabalhavam no mesmo lugar. Ah, meu, vamos... Pode ser qualquer uma das três, sabe? Desviou a atenção.
Meu Deus, é muita coisa. Vamos lá. O assassino de Edwards é insensível e organizado e desviou a atenção de suas vítimas de matá-las. Nichols estava morta antes de ser esticada e ter sua garganta cortada. Nichols foi estrangulada. O assassino de Nichols aconteceu nas instalações. O assassinato de Chapman aconteceu nas instalações. Chapman foi parcialmente estrangulado e depois teve sua garganta cortada. O assassino de Chapman é insensível e organizado. O assassino de Nichols é um forte homem. O assassino de Stride é um homem forte. Tá, esses não contam por enquanto. O assassino de Chapman é insensível e organizado. O assassino de Whitechapel procedeu da mesma forma. Sim, o assassino de Whitechapel deve ter sido acompanhado. Acho que não. O assassino de Whitechapel extorquiu suas vítimas. Primeiro? Que nos abriu outras duas. O assassino de Whitechapel procedeu da mesma forma. Não é o mesmo homem que matou Nichols e Chapman. É sim, é o mesmo homem, sim. O assassino tem um cúmplice, acho que é o mesmo homem. Sim. E agora, o assassino de Eddowes Stride pode ser a mesma pessoa. O assassino de Whitechapel teve tempo para matar Stride e ser Eddowes. É o mesmo homem que matou Stride e Eddowes. Já que o Estripador tem um cúmplice, não é o mesmo homem. Sim, é o mesmo homem, primeira. Que nos leva ao último. Que além de tudo isso, está englobado também que era um homem forte. Jack Estripador possui grande força física. É um homem corpulento. É um homem alto. Como assim, velho? É os três, tá ligado? Sei lá, deve ter 1,78 m pelas descrições. É um homem corpulento? Talvez não. Então possui grande força física. Acertei. É o que temos até agora. Isso? Sim. É o que temos até agora. Parque, o que aconteceu? Saí pra pegar um cafezinho. Agora o Sherlock vai nos fazer montar 3 possíveis suspeitos nos manequins dele. Com base no que a gente tem escrito. Eu não posso, né? Eu peguei tudo já. Vamos lá então. Eu tenho que usar como... Aplicar a altura, a idade e as roupas baseando-se nas 3 testemunhas. E aqui eu posso botar os... A altura... e agora, velho? Tá em pés. Bianca, pelo menos você se entretém porque esse jogo faz você pensar bastante. Isso ajuda a não ficar tão louco nas quarentenas. Sério, eu odiava café, agora eu tomo toda hora. O Carlos falou, somos 2, Bianca. Passei a tomar café e a fumar na quarentena. Sim, eu tô aqui tomando café e fumando. Lembrando, sou fumante. E eu gosto de fumar cachimbo. Comecei por causa do Sherlock, inclusive. Já fumo faz 5 anos, cara. 5, 6 anos que eu fumo cachimbo. Comecei pelo cachimbo, né? E, cara, eu tenho fumado de 2 a 3 fornilhos por dia. Isso é muito. Mas vamos lá, vamos tentar achar as descrições. Então é fala e documento. Será? Usar como prova? Não. Se tem isso aqui é porque não é. Não. Eita. Carta assinada. Não. Carta Tom Bullying.
Nossa, meu. Que documento que é? Vou tentar todos. Até um dar certo. Será? Não. Mas seria legal. Eita, meu. Meu Deus, velho. É isso que não vai ser. Aí. Não foi. Tá, os outros dois são diálogos. Certo, que é... Esse cara escreveu bastante. Uhum. Bravo, Watson. There are our 3 witnesses. Tá. Na manhã do crime, a testemunha estava descendo a rua Hanbury por volta das 5h30. Ela afirma que ouviu o relógio no Black Eagle Brewer. Ela viu um homem e uma mulher na frente do número 29. Ela descreveu o homem como segue: 40 anos de idade, 1,70, chapéu de caça marrom, casaco escuro, cabelos escuros e bigode, a face escura, possivelmente um estrangeiro. A testemunha viu o homem somente... Tá. O termo estrangeiro é frequentemente associado a uma pessoa de origem judaica. Então, 40 anos, 1,70. Chapéu de caça marrom, casaco escuro. Chapéu de caça marrom, casaco escuro. Chapéu de caça. Chapéu de feltro. Qual que é o chapéu de caça? Deve ser esse. Chapéu normal. Chapéu de feltro. Castanho escuro, castanho escuro. Castanho escuro. Cabelos escuros e bigode. A face escura, possivelmente estrangeiro. 40 anos de idade, 1,70. Meu, tá por pés, velho. Eu vou ter que passar no Google, né? Eu não sei de cabeça. 40. Vamos lá. O Carlos falou 1 int em centímetros é 2,54. Não consigo fazer de cabeça 1,74 dividido por 2,54 centímetros. Bianca falou, nem dormir eu consigo. Ontem fui dormir às 6 da manhã pra estar um zumbi com minhas olheiras. Eu também, né? Mas eu sempre tive problema de insônia. 2,54, 1,70. Vamos dar-lhe. Pés para centímetros para pés. Eu acho que é pés, cara. Acho que não é nem polegada. Centímetro 1 e 1 metro e acho que seria metros. Não, mas aí seria muito...
que é polegada. 67. Ah, e o casaco também. Casaco escuro. Será que o chapéu tá errado? É 66,9. Deixar 67, então. O que o pessoal tá falando? Bah, quem saberia uma coisa dessas, cara? Não, o pior foi aquele puzzle lá da Guerra Civil. Esse... E ainda consegui deduzir o resto, com base no primeiro que eu vi no detonado, né? Mas, pelo amor de Deus. E as bandeirinhas eu fui tudo no aleatório, né? Até fechar. Tá, vamos ver a descrição do Abraham. O homem devia ter 30 anos de idade, cerca de 1,75. Pele clara e um bigode claro. Ele usava um casaco, jaqueta escura, um boné cinza e um lenço vermelho no pescoço. Mas ele disse que só viu ele por um breve instante, seria impossível reconhecê-lo. 1,75, pele clara e bigode claro. 1,75 é 30 anos, né? Pele clara, bigode claro. O chapéu cinza. Casaco escuro. Será que esse casaco tá errado? Seria aqui. E esse aqui. Ai, não abre no mesmo lugar, velho. Ah, vamos fazer já a medida. 1,75. 75. 68,89. Botar 69, então. Essa medida dos caras, hein? 68,89. 69. 30 anos, é isso? Tinha um cachecol também. Será que eu... Boné cinza, lenço do pescoço. Eles usavam... Ah, ele usava um casaco. Jaqueta escura. Um boné cinza e um lenço vermelho no pescoço. Tá faltando lenço só. Eu acho que é isso aqui. Agora o do policial. Qual era a aparência desse homem? Foi por trás, ele estava vestindo um traje curto, preto. Pô, outro preto. Só tem 2 trajes pretos ali.
Pequeno chapéu de feltro como um boné, de cor escura e colarinho branco. Ele parecia ser um homem respeitável. Ele estava carregando um pacote na mão, brilhado no jornal. Cerca de 18 polegadas de comprimento e 6 polegadas de altura. Tá, vamos começar por aqui. O dia que ele tinha apenas 30 anos de idade. Ou até menos, digamos 28 ou até menos, 26. E 1,75 de altura no máximo. Ele tinha um bigode curto, castanho escuro e uma tez de oliva, eu diria. Mas, mais uma vez, eu só tive um breve vislumbre do perfil de seu rosto, 3 quadras. Vou botar 28 anos, 1,75. Bigode curto, castanho escuro. E agora? Chapéu de caça marrom, casaco escuro. Esse é o de feltro? Não, esse é o de feltro. Chapéu de feltro. E esse chapéu vem aqui. Tá. Eu acho que eu tenho que catar mais roupa, cara. Acho que é isso. Bianca, o Evezal, todo inteligente, criando suas teorias. A gente, tipo, o quê? Parquinho, eu até entendo as teorias e tudo, mas se perguntar pra mim qual é a raiz quadrada de 9, não sei responder. Sério, não sabe? Cara, tá faltando mais roupa, então. Não pode ser só essas três. Tem uma que tem um colarinho branco e tal. E uma peruca que é escura. Só fala que é escuro, não fala que é castanho escuro. Cara, eu acho que era isso, né? Eu procurei por tudo. Aqui no AP deles. Ah, meu. Tá, vamos lá. Chapéu de caça marrom, casaco escuro. Cabelos escuros e bigode. A face escura, possivelmente de estrangeiro. Casaco escuro, só fala isso. Vamos deixar por último. Esse é o do colarinho branco, né? Colarinho branco. Um pequeno chapéu de feltro como um boné de cor escura. Aí, colarinho branco. Ele estava vestindo um traje curto, preto, um pequeno chapéu de feltro. Cor escura, um colarinho branco. Colarinho branco. Parece uma roupa mais elegante. Aí teria um colarinho branco aqui. Ele usava um casaco, jaqueta escura. As três são jaqueta escura, tá ligado?
E aí, Eric, tudo certo? Aqui tudo certo também, meu. Cara, tipo, as três só fala, tipo... Isso aqui tem um colarinho branco? Não tem, cara, não tem. Isso aqui também não, velho. Que é 6? Esse 6 aqui, velho. 6, 9, 6, 10. Não iria pra 6. Sei lá que medida é essa, mano. Vamos aumentar pra 1,80. Só pra... Iria pra 70, cara. Bah, eu quero saber que medida é essa. 6... É centímetros, será? Não é centímetros, cara. Nossa, chega aqui. Milha náutica? Não. Jarda? Acho que não, velho. Não. Milha. Quilômetro, milímetro, metro, quilômetro, não. Isso aqui é pé? Vamos botar um 80, um 90. Eu posso diminuir, será? Vamos tentar em pés, então. 1,75 era esse, né? 5 e 7. There is an error, Watson. Let's reread Abraham's testimony. Tá. A altura tá certa. Aqui. Tá em pés, tá? Não tá em polegadas. Eu achei que, primeiramente, que tava em pés mesmo. Né, mas tá. É isso. Não? Cadê o Elementary, Sherlock? É 1,75 que ele falou? 1,75, tá? Pele clara, bigode claro. Usava um casaco, jaqueta escura. Um boné cinza e um lenço vermelho no pescoço. Só que não tem esse lenço vermelho. E é 30 anos mesmo que ele fala? O homem devia ter 30 anos de idade. Jaqueta escura. There is an error, Watson. Let's reread Abraham's testimony. Ah, tem um erro. Aqui dá na mesma, né? Eu vou pegar a segunda, ver se é isso. Não. O boné é cinza. Um boné cinza, um lenço vermelho no pescoço. Cara, tá certo, velho. 1,75. There is an error, Watson. Let's... Vamos trocar pra essa jaqueta e fazer de novo aqui. There is an error, Watson. Let's Só pode ser a jaqueta, tá ligado? There is an error, Watson. Mano. Tá, não tem o lenço vermelho. Acho que eu tenho que catar mais roupa, cara. Acho que é isso. Não pode ser só essas três. Mas vamos ajustar as alturas antes aqui.
Esse, se eu não me engano, é 1,70, né? 1,70. Seria 5,5. Vamos botar uma jaqueta qualquer. 5,5. E aqui seria a mesma coisa. O colarinho branco, né? Sei lá, brother. Tá, as alturas estão certas, creio eu. Como é que é? O Carlos falou, acho que entendemos o que é. Tipo, pra medir a altura nas euas, 6, 12, 6 pés e 12 polegadas, sabe? É os dois, a primeira coisa é pés, a segunda é polegadas. Um pé tem mais ou menos 30 centímetros e uma polegada. 1,65, 5,5. 1,70, 5,7. 1,70, 5,7? Tem certeza? Vamos botar aqui. Porque aqui parece estar certo. 1,75, né? O 5, o 7. Ó, aqui ele não fala nada. There is an error, Watson. Let's... Tem um erro, segundo ele. Mas a altura tá certa. Cara, eu acho que eu tenho que catar mais item. Tem esse cachecol vermelho, sabe? Tem coisa, tipo, bem... Deixa eu passar pra terceira pessoa. Que aí eu acho que tem mais detalhes. Tem as 3 mãozinhas aqui. A do armário. Porque só fala jaqueta escura, tipo, nas 3, tá ligado? E uma fala do colarinho branco. Eu acho que não tem colarinho branco, meu. A medida em pés até ter o último divisível por 30 e começa a contar polegadas, tá ligado? Sim, mas eu calculei pelo Google. Cara, será que é isso mesmo? Será que eu consigo misturar as perucas? Eu só tenho a ruiva no meu inventário, eu acho. Fazer um teste. Não. Será que é ruivo? There is an error, Watson. Let's reread Abraham's testimony. Vamos reler então. Me acompanhem, me acompanhem. O homem devia ter 30 anos de idade, cerca de 1,75 centímetros. Pele clara e um bigode claro. Ele usava um casaco, jaqueta escura, um boné cinza e um lenço vermelho no pescoço. Mas ele disse que só viu ele por um breve instante. Seria impossível reconhecê-lo. Daí fala da mulher e tal.
There is an error, Watson. Let's reread Abraham's testimony. Bigode claro, boné cinza. 30 anos. Vai medindo em pés vai ter o último dividido por 30 anos. Já li. Eu ponho 1 ano. Aqui ele falou 30 anos, velho. There is an error, Watson. There is an error, Watson. Por que nos outros ele não fala isso? Tipo, é o mesmo tamanho. Ele parecia um homem respeitável. Esse com certeza é isso aqui, tá ligado? Porque outros só falam jaqueta, desse fala tipo que tava mais bem arrumado e tal. $40, 1,70, chapéu de caça marrom, casaco escuro, cabelos escuros e bigode, a face escura, possivelmente estrangeiro. Eu não tenho como mudar a cor deles. Ano já pensou onde é que esse Estripador bebê? Sim. Ah, meu. E agora? Deve ter mais roupa, velho. Não pode ser. Não pode ser só isso. I have no reason to go. Ah, eu tenho que falar com ele, será? Let's try to recreate the profile of the men seen. There is an error, Watson. Let's reread Abraham's testimony. Pô, eu já li.
Eles tinham a aparência de duas pessoas desarrumadas, mas não mais que isso. Não é bem assim. Harry afirmou que não tinha visto o casal. Quanto a Harry, o açougueiro, que foi o único que comentou sobre eles e apontou, disse que não podia se lembrar de nada, exceto que o homem era cerca de 3 centímetros mais alto que a mulher, que tinha não mais do que 1,60. Meu amigo Joseph, por outro lado, fez o possível para cooperar com a polícia. Cara, tipo, olha isso. Tá muito mal traduzido isso. Exceto que o homem era cerca de 3 centímetros mais alto do que a mulher, que tinha não mais do que 1,60. Então o cara teria 1,63. Mas aí ele fala assim, ó. E o que o seu amigo Joseph disse? Como eram esse homem e essa mulher? O homem devia ter 30 anos de idade, cerca de 1,75 centímetros. Cara, isso não faz sentido, velho. Se ele tinha 1,63, se era só 3 centímetros. Será que não era pra ser 3 pés? Tá ligado? Mas vamos tentar adaptar pra 1,63. Isso aqui. Dá 5,3. There we are. Magnificent. Vocês viram isso? That's the right size for Abraham's mannequin. The account given by Mr. Solomon Vocês viram is o erro? incorrect in at least one point. The first Joseph said that the man was Ah, at é least isso 5 mesmo. foot 7 inches tall. The second Joseph said he was 3 inches taller Ah, o than the outro eu victim, acertei. whom we know was 5 feet tall, which would suggest a height of 5 foot 3 inches. Don't forget that it was this second Joseph who attracted his friend's attention towards the couple on the other side of the road. We can assume he got a very good look at them. Tá, um tá certo. E esse aqui? 1,70 centímetros. Chapéu de caça marrom, casaco escuro. Cabelos escuros e bigode. 40 anos, 1,70. (5,5,57) 40 anos. As for young P.C. Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. Aqui. E não tá certo aqui. Quanto à conta do jovem P.C. Smith, ele deve ter se enganado sobre a altura real dessa pessoa. É apenas 1 polegada ou 2, afinal, e que podemos atribuir a mesma altura das outras duas. Conta. Ah, tá, a conta dele. Tá, então eu boto na de 1,70 de novo? Eu tinha que medir com o outro pra isso? Eu não entendi. As for young P.C. Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. As for young P.C. Smith, É mesmo? As for young P.C. Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. As for young P.C. Smith's
As for young PC Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. Ah, o Smith é o policial. As for young PC Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. Que a idade deve estar errada. Tá difícil, hein? Pegando o pacote na mão, brilhado de... Nossa, cerca de 18 polegadas de comprimento e 6 polegadas de largura. Ele tinha apenas 30 anos de idade ou até menos, digamos 28 até 20, até menos 26. E 1,75 de altura no máximo. Ele tinha um bigode curto, castanho escuro, um teste de oliva, eu diria. Mas, mais uma vez, eu só tinha um breve vislumbre. Então, sei lá. Pô, tá difícil isso aqui, hein? As for young PC Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. Ah, tá. Então eu tenho que botar a idade certa aqui. E fazer esse lance. As for young PC Smith... As for young PC... As for young PC Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. As for young PC's... As for young PC's...
Tá difícil. As for young PC As for young PC As for young PC Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. Então tem que deixar aqui e botar isso aqui. As for young PC Smith's Meu Deus. As for young PC As for young PC Smith As for young PC Smith Nossa, meu, muito chato isso. Tem que botar conforme os caras descreveram, velho. É isso que é pra fazer. O pessoal tá falando. Conta sentindo de depoimento. Account depoimento. Mais um erro de tradução. Sou professor de inglês, então qualquer coisa tô aqui. Beleza, Carlos. Sim, cara, erros grotescos de tradução. E de português também no jogo. Juramir Isidoro Neto. Minha live diária quando me deito. Boa. Melhor live, aliás. Valeu, Parquinho. Todas as outras também são. Isso aí. As for young PC Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. Tá, se enganou, então a gente tem que botar o mesmo das outras duas, é isso que ele fala. As for young PCs, Policial Smith e é o Tom Bullying, tá ligado? Ah, eu tenho que deixar tudo igual, se pá. Talvez seja isso. Não? as for young PC Smith's account, he must have been mistaken about this person's real. Então não é, sei lá. Aplicando-se nas três testemunhas, se tá certo isso aqui. Let's try to recreate the Tudo igual, né? 30, 30. As for young PC Smith's account, he As for young PCs, as for young PC Smith,
As for young P.C. Smith's account, he must have been mistaken about this person's real height. It is only an inch or two after all, and we can attribute the same height as the other two. As for young P.C. Smith's As for young P.C. Smith's As for young P.C. Tá, não é pra... Aqui não... As for young P.C. Não é pra ficar verde também quando acertar. As for young P.C. Smith 40 anos de idade, aqui fala tipo 40 anos de idade. Perfect, Watson. Ô meu, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Chapéu. Chapéu de feltro, tá? Chapéu de feltro. Esse estava traduzindo como chapéu de feltro. Tá, só pra deixar registrado. Bravo, Watson. Our Era mannequins isso, have era been o chapéu. recreated based on the correct accounts. Now, Watson, let's see in what ways these statements differ and how the witnesses could have been mistaken. Let's look at these wigs and moustaches. Let's start by taking the first Joseph's testimony, who saw the man head-on in a well-lit spot and in which he noted fair hair. Now, let's consider the same person, but in the lighting and angle of the other two witnesses, in the darkness of night, with poor artificial lighting from above. Put out the light, Watson. Ai, tem que fazer até isso, meu. Thus, poor lighting and a backlit subject can affect our perception of shades and colours. The wigs from Abraham's mannequin took on the same colour as the other two. The three testimonies, therefore, don't contradict one another, and we can apply the same facial hair to all three mannequins. Turn on the light, Watson. Fala 3 mannequins dele para 2 manequins. Okay, Watson, let's give all of our mannequins the same hair. Até isso tem que fazer. Tá, os 3 estão com o mesmo cabelo, velho. Okay, Watson, let's give all of our mannequins... Ah, é ruivo? Loiro então, pô. Yes, I have, Holmes. Well done, Watson. With regards to the murderer's hair, the three witnesses should agree on Abraham's testimony. As Joseph is the only one who saw our man in full light, his verdade. hair must therefore be fair. You see, Watson, it is hard to draw objective conclusions when one is an eyewitness to an event. This leads us to reconsider the various statements regarding the supposed age of the man. Even if you are face to face with someone in full light and for a period of several hours, to what extent can you determine their exact age? And even more so if you observe them for only a few seconds and or from behind. We must allow some flexibility when considering our witnesses' statements, but always scientific flexibility. Científica, então tem que mudar a idade deles fazendo uma média. Que? Eu não entendi. Determinar a faixa etária graças à tolerância do ano de 14 Sherlock Holmes. Ah, de 30 a 50, 40. Tá, mas... Por que tem 2 aqui de cada, velho?
entendi. Baixa o limite de idade pra mais ou menos naquela faixa. Sim, mas porque tem 3 aqui e uma de cada lado, velho? Eu não entendi isso. Tolerância de anos, 7 a 10. 7 a 10. Será que é isso? Hum, 35. Como é que não é isso? It would be wise to treat this witness account with a degree of skepticism. For Long's mannequin, the margin of error is from 7 to 10 years. Don't forget that, according to Abraham, the man was seen face on from a few feet away by the first Joseph, who shouldn't be out by more than a few years. For Abraham's mannequin, we should allow a margin of 3 to 5 years. Cara, tá. 3 a 5. Porque tem 4 aqui, meu. Começa no 25, sabe? 5. É que Juranir, tipo, o Carlos falou, nossa, margem de erros está dizendo com tolerância de anos. Tipo, na primeira linha eles usam a margem de erro mais ou menos. No caso do primeiro eles usam a margem de 10. Na segunda linha usa a margem de 9. Na terceira a margem de 8. Aqui. No caso do primeiro eles usam a margem de 10. Tá, de 30 a 50. Ah, tá. Entendi. Daí, na segunda usa a margem de 9. Pode crer. Então seria... A margem de 9 seria... eu faço pelo 30 também. Isso que eu... Sabe? Tipo, por qual número eu começo? Isso que eu não consigo entender também, cara. 7, 10. Gavin, opa. Na quarta margem de 7. Que é aqui no caso. Não? Ai, é só soma básica, velho. É sério. Eu quebrando a cabeça.
É só soma básica. Opa. Perfect, Watson. De 5 seria 21. Ah, é menos aqui. Não é isso? Achei que seria isso. Perfect, Watson. Aqui. Que a margem diminuiu. Sei lá, eu ainda não entendi a lógica por trás disso, entendeu? Aqui é de 20. O geralmente tava certo, sim. Só que, tipo, eu não entendi a lógica, entendeu? For Abraham's mannequin, we should allow a margin of 3 to 5 years. For Smith's mannequin, let's allow a margin of 7 to 10 years. He only saw the man from afar in the obscurity. Smith's mannequin, a margin of 7 to 10 years. Tá. Vou deixar igual aqui. É isso. Deixa eu só... Ai, que 18. There we are. Magnificent. Yes, I have, Holmes. Now that we have fully considered the witness accounts, let's see to what extent they agree. If we apply the range of error for each of our dummies, we can deduce the age of our murderer as precisely as possible. Tá em uma só, pelo amor de Deus, velho. Aí. Lógica seria a margem de erro de determinar a idade, então tem que trabalhar com a margem testada cientificamente que o jogo deu pra você. Logo, há mais de uma opção, por isso, de ter linhas extras para cada margem de erro para se determinar a idade, sim. Bom, vamos lá. 185, 26, 34, 27, 33. Não é mais de 40. Ninguém sabe de cabeça o resultado? For Long's mannequin, the margin... Não é. Ai, até 50, mas... Cara...
cairia na mesma, tá ligado? Tipo, na minha cabeça, na lógica da minha cabeça, cairia nas mesmas idades que eles falaram. Vamos essa aqui, que é a opção mais curta, 35 a 25. Cara, seria 30, tá ligado? Ah, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Será que é isso? Perfect, Watson. É, Within a era margin isso. of 1 year, Watson, the age of our murderer is 33 years. But the man described by Smith was dressed respectably, whereas the other two were poorly dressed. Indeed, but Whitechapel's Eu também tem dias que eu respectably tô mal could quite vestido easily e describe the Sunday e dias que eu bests tô that bem all vestido. lower class men own. Now, let's place ourselves in the shoes of Liz Stride's killer. He has just slain his victim and sees Louis Diemschutz discover her body. Our killer is at great risk if he stays in the area. He therefore gets away from this spot. But he wants to kill again. However, he might have been spotted in the area before having committed the murder by a constable on his round, perhaps, who managed to get his description. What do you think the killer will do? Parquinhos tem uma coisa que não sou boa de nenhum com números. Ah, ô, galera, eu vou fazer xixi e já volto, tá? Se quiserem já tentando resolver esse puzzle, botando as respostas, aí ficaria agradecido. Voltei. Alguém já falou alguma coisa? Não falaram nada, hein? Pô, pro pessoal que entrou só hoje, meu. Até chegar nessa parte que tá super legal. Pra mim, tá super legal. Essa tá sendo a parte mais legal de todo o jogo. Cara, até chegar aqui foi um inferno, velho. Sabe? Tipo, bugs e coisas ilógicas por conta da tradução errada. Que Jack Estripador fez depois de cometer o primeiro assassinato em Duffled Yard. Qual que foi a conclusão mesmo? Cadê a primeira morte? 0,45 e 1. Ele teve meia hora, 35 minutos. É Lizzie e Edwards, né? Eu quero acertar de primeira, por isso que eu tô sendo chato, assim. Podia simplesmente ir chutando e ele falar, ah, não, não é isso. Assassino de Lee Stride. Acabou de matar a vítima e vê Lois
Jim Schultz, achando seu corpo. Nosso assassino estaria correndo um grande risco se ele permanecesse na área, portanto, se afaste desse local. Será que ele já tinha roupa ou ele comprou? Acho que não, porque compra, demanda nota e deixa pista, entendeu? Então compra um disfarce, tá? Vou botar volte para casa ou para um lugar seguro e... Então, o que Jack Estripador fez depois de cometer o primeiro assassinato em Duffield Yard? Voltou para casa ou para um lugar seguro e... Antes de cometer o segundo, em Meat Square. Ou é pra eu só escrever um... Escolher um... Porque, sabe? Tipo, isso que me buga, velho. Que Duffield Yard, reticências. Aí vem uma letra maiúscula, só que não é pra vir a letra maiúscula. Então acho que é uma parte aqui e outra aqui. Não, eu acho que é uma resposta só. Não, eu vou... Ó, pra mim são duas respostas, tá? Uma desse lado e outra desse. Então, primeiro esse. É, são duas. Beleza. E antes de cometer, depois de cometer o primeiro, ele volta pra casa, pra um lugar seguro, para procurar outra vítima, cometer o segundo assassinato em seu devido lugar, guardar um momento antes de procurar outra vítima, trocar de roupas e procurar outra vítima, escapar, trocar de roupas e procurar outra vítima. Ah, não. Uma liga a outra. Ó. Então, joga sua roupa no esgoto, uma lata de... Só que ninguém achou, tá ligado? Não, não. Então, volte pra casa, lugar seguro e troque de roupa e procurar outra vítima. Go back home or to a safe location. Acertei de Change primeira. his clothes and leave again in search Tá of mal another traduzido, victim. mas beleza. Eu acertei. It's the only possible explanation, Watson. The man returned to the safety of his lodgings and then decided to go out again with new clothes and repeat his sinister nocturnal work. That's how the discrepancies between the witnesses with regards to clothing can be explained. What a cold-blooded animal. And what determination! Powerful motives are pushing this man. Thus, we can conclude that the respectable man with the package may very well have been seen by the two Josephs. Even if it is just a mannequin, it's giving me goosebumps. But have we really made any progress, Holmes? I mean, there must be thousands of men in Whitechapel who match this description, wouldn't you say? You're right, Watson. We have worked on who, now let's work on where. We need a map of Whitechapel, and please also find me a pencil, 2 compasses, one of which can Ah, draw não a me ellipsis. faz sair pra procurar coisa idiota, velho. Eu vou ter que sair e procurar coisa idiota. Juramir, revezar o seu cachimbo, sim, ajuda a pensar. Me ajuda muito a pensar. Parkin Lee, realmente, essa é a melhor parte. As outras chegaram até a ser irritantes por causa dos bugs, sim. Gavin, boa. Ah, quando eu pego de primeira, eu acerto de primeira, velho. Os problemas desse jogo realmente são... Já tá jogando ele legendado, cara. Tipo, olha, tipo, ai, peguei o negocinho aqui... Aí eu vou ter que pegar o mapa também de Whitechapel aqui. I am in need of something. Hã? Deve estar lá no quarto do... Esse é o quarto Sherlock? Não, esse é o do Watson.
Ah, eu tenho que equipar o negócio. Pode crer. Ó, tem que fazer aqui e aqui. First of all, let's place our 4 murders on this map, as well as the spot where the graffito appeared and the piece of apron was dropped. Ai, velho, sei lá. Eu não lembro. O que é grafito? Ô, brother, as fotos estão aparecendo aqui, são as fotos reais, velho. Essas miniaturas, mano. Mitre Square foi a Catherine Holdwell. Em Hambury, Annie Chapman. Elizabeth Stride. Em Bucks Row. E Polly Nichols em Golson. Acho que é isso. O que é pra fazer agora? O que é um grafito, mano? O que ele falou pra fazer? Temos trabalho em quem? Agora vamos trabalhar em onde? Precisamos de um mapa de hotel. Por favor, também encontre um lápis dos compassos sendo capaz de desenhar elipses. Blá blá blá. Ah, tá. O que é isso? Dutfield Yard. Ah, eu não posso consultar o mapa, velho. Que sacanagem. 1:42, Mitre Square. Mitre Square S. Eddles. Cadê esse Eddles? Mitre Square, sim. Essa aqui, Liz Stride. Dutfield Yard. É. Liz Stride, Dutfield Yard. Liz Stride. Liz Stride, eu botei no lugar errado. Que grafito. Perfect, Watson. Let's connect each crime scene to the one out of the others that is the furthest. Que grafito, velho? Eu não peguei esse grafito. O que ele falou que é pra fazer, que eu não vi, que eu tava tentando entender a situação? Eu não peguei. Visite cada local de homicídio até o mais distante. Visite cada local de homicídio até o mais distante. Até o mais distante, então. Não é isso? Será que é isso? Não, não é.
Não pode começar por aqui. Você para riscar o mapa, ligando ao outro, contar um ao outro, sim. Só que, ó, aqui na ajuda fala: visite cada local de homicídio até o mais distante. Ah, velho, vai traduzir certo o negócio. Será que eu tenho que fazer um... Tipo... E aí agora eu tenho que voltar? You see, Watson, the murders aren't grouped together, É but seem isso. to be spread out like cardinal points around a central zone. The killer obviously wanted to avoid returning to the previous scenes of his crimes, assuming that they would be more closely watched or that he could be recognized. So, the killer lives at the center of this cross? In the vicinity, most certainly, but how near? We cannot afford to get it wrong. Era só, tipo, If you voltar, tá concentrate, ligado? Watson, you will notice that the murders are roughly equidistant from the intersection point of the diagonals. Let's focus on the night of the double murder. Remember, Watson, it took us 20 minutes to get from Dutfield's Yard to Mitre Square. Let's draw a line from one to the other. Perfect. We didn't make the trip as the crow flies, but that would not harm our estimate. Let's suppose the killer left Dutfield's Yard at 1 a.m. and arrived in Mitre Square at 1:35 a.m. when he was seen by the two Josephs. If he took 5 minutes to change his clothes, that leaves a range of 10 minutes to determine where this man's lodgings are. We must determine the area in which one can go from Dutfield's Yard to Mitre Square in less than half an hour. To do this, let's draw an ellipsis. The length between Dutfield's Yard and Mitre Square corresponds to 20 minutes. By adding half, we get a distance of 30 minutes. By taking the two right segments, each starting from the two murder scenes, and which the sum of the lengths makes 30 minutes, we get our ellipses. Como é que eu uso essa ferramenta? Tá. Não. Tá, é só de uma pra outra, né? Pelo que eu entendi. Ou tem que pegar todas. Pelo tamanho, acho que eu tenho que pegar todas, né? Um pouco mais pra cima. Acho que eu não vou conseguir pegar todos. Acho que é só os dois.
Não? Que fala? Temos uma elipse para podermos ir de Dutfield Yard até Might Square em menos de... Ah, tá. É só entre os dois. Não é isso? Sempre fica grandão assim. Que vai daqui. Ah, tem que ser um negócio perfeito, tá ligado? Aqui. Não sei então, velho. Não sei mesmo. Ficou bem certinho, ó. Será que eu devia ter fechado antes? Agora esqueci onde eu botei. Será que eu tenho que fazer de cima pra baixo? Não. Cara, eu realmente não entendi, velho. Eu aparentemente tô fazendo certinho. Alguém entendeu? Trace uma elipse para podermos ir de Dudley Yard até Might Square em menos de meia hora, velho. Daqui até aqui. Sei lá, brother. É pra ser isso? Negócio difícil, hein? Sim. Cara, é pra achar o ponto de encontro entre os dois, não é isso?
Mais pro lado ainda. Aqui então. Agora vem pra cá, pô. Não dá pra entender, cara. Cara, eu já peguei bem certinho os dois. Deixa eu partir daqui. Vai, tipo, tem que acertar exatamente o lugar, tá ligado? Cara, é agora, meu. Pegou aqui antes. Pegou aqui bem antes. Meu Deus. Cara, eu acho que pra essa parte eu vou ter que ver o detonado. Aqui, ó. Tá certinho, velho. Tá certinho. Azar, meu. Eu vou ver como é que é pra ser feita essa elipse. Deu o mapa.
tipo... Aqui tá mostrando, eu fiz exatamente a mesma coisa, velho. Vamos ver se é do exato verde. Velho, eu fiz exatamente a mesma coisa. Mano, eu fiz exatamente isso. Center of green line connecting mid square and Dutfield's yard. Exatamente o que eu fiz, velho. Ai, ai. Tocou nesse antes, já não vai dar. Cara, se for uma área 100% exata, eu vou precisar de uma régua, tá ligado? Pra medir aqui e achar o meio. Isso. Cara, eu vou pegar uma régua, meu. Pra medir isso. Juraneiros, voltei, tive que sair um pouco. Cara, eu vou lá pegar uma régua e já volto. Uma trena, sei lá, pra medir isso aqui.
na mão que eu fiz pra conseguir isso. Peguei uma trena aqui, tá, galera? Eu vou medir. Cerca de 18. Ai, esse é difícil aqui. Tá pegado ali. Vamos ver se é isso. Acho que era aqui. Ai, velho, sei lá, meu. O meio é por aqui. Era exatamente ali. Mano, sei lá, velho. Tem que fazer uma elipse perfeita entre esse ponto e esse, tá ligado? Só que eu tô há tanto tempo fazendo isso que eu até abri o detonado, só que eu já fiz isso. É isso aqui, velho, que eu tenho que fazer, tá ligado? Meu tá um pouco mais oval. Meu, tipo, é um ponto exato, tá ligado? Ele tá falando. Se fosse aqui, eu acho. Só que vai pegar aqui antes, meu. É pra ficar tipo.
Não tem como ser mais perfeito que isso, cara. Alguém falou alguma coisa? Achar o caminho mais rápido que de 30 minutos de tal lugar pra outro. Algo mais ou menos assim. Sim, sim. Mas, cara, eu tô com o detonado aqui aberto. Eu fiz isso, velho. Eu fiz essa maldita elipse. É isso mesmo que é pra fazer, cara. Ai, que saco, cara. Não tem, meu. Eu tô aqui, ó, cientificamente com o negócio, uma trena. Sei lá, meu. Tô com o detonado aberto aqui. Acho que eu vou ter que ver vídeo. Eu vou ter que ver vídeo. Porque eu já fiz o negócio aqui, meu. Eu tenho que ver vídeo. Sinto muito. Não tem nenhum outro comando pra fazer após a elipse? Acho que não, velho. Carlos, putz, ainda. Tinha saído, voltei você ainda aí, sim. Eu vou ver vídeo.
Até o cara do vídeo, meu. Até o cara do vídeo demorando um monte. Mano, tipo, é... Ai. Olha o cara, tipo, ele nem marcou direito, velho. É pra eu só estender mais que isso. É isso, velho. O meu, não faz... Cara, não faz sentido, velho. É pra traçar de um lado pro outro, mas eu tenho que passar. Então, tipo, tava certo aqui, eu só tenho que fazer isso. There we are, Watson. Olha Our isso, killer meu. lives in Olha, this tipo... area. It's still rather a vast area, Holmes. Vocês Yes, entendem, indeed. vocês And our goal entendem, is to vocês reduce estão this area vendo. as much as we can. We must consider the Jogo fact that bosta. the murder at Tomar Mitre no Square was cu. committed under a certain amount of pressure, given that the killer knew he was wanted for the acts he committed not long before. We can assume that he had to do it in a safe zone, that is, an area not far from where Detalhe, he lives. no This detonado is não tava especially assim, true of meu. an act such as the graffiti he carried out after 2 murders. Let's trace a circle around this Bugado, mano. point, with the distance separating it from Mitre Bugadaço. Square as the radius. This will enable us to determine our killer's safe zone. Não, vocês estão vendo, meu. Tipo, não vai de um ponto ao outro, cara. Não vai. É simples. O que é pra fazer agora? Trace um círculo cujo centro é o local do grafite e parte do avental e cuja circunferência passe por Mitre Square, que é aqui. O centro é isso, então. Como é que funciona esse grafite? Our killer must surely live inside this circle. Now, let's intersect it with ellipses that we previously determined. Clique na interseção das zonas para determinar com certeza onde o assassino vive em Whitechapel. Aqui? É pra eu clicar só? There we are, Watson, the Aldgate district. Shouldn't we inform the police so that they can concentrate their efforts on this area of Whitechapel? It is probably already crawling with inspectors, Watson, and I doubt that they would take us seriously, even if they were willing to listen to what we had to say. Let's focus instead on understanding the killer's modus operandi. We know our murderer preys on prostitutes who are penniless, weak, sick, or alcoholic, that he distracts them the moment before killing them, and that he left an anonymous message inciting anti-Semitic hatred at the entrance of a building occupied by Jews. How would you describe this man? Nazista, tá ligado? What a coward. Indeed, he is a person of great cowardice. Só que nessa Let's época look at his é murders, pré and in particular, Segunda the Guerra. depredations on the corpses, putting aside that of Liz Stride, because on that occasion his work was left unfinished. If we recall the observations made on Olha, the meu, victims, foto and the real, parts that were velho. mutilated or Do damaged on each of Minamort. the bodies, without forgetting the fact that he also removed one or more organs, we can ascertain that our killer evolves during the course of the murders, cowardly and still evolving. And yet, look Boa at the noite, location of Cloud our Sanchez. first murder, that of Polly Nichols in Bucks Row. It is the most distant from the area our killer would appear to live. Perhaps this murder was preceded by another within the killer's area. I believe a cowardly killer would commit his first murder in an area close to his home in order to find refuge as quickly as possible on carrying out the act. Holmes, an idea just occurred to me that fills me with dread. This evolution of which you speak,
He will pursue his next victim as long as the conditions permit him to continue killing Watson. But how could one go even further in this horror? Look at what he did to that woman, Catherine Eddowes. In order to avoid having to answer that question, we must act with haste and planning. Watson, I suggest you inform yourself on the mutilations sustained by the victims. We played with the idea that this could be an act of vengeance against prostitutes. If the mutilations correspond to areas affected by a specific pathology, perhaps the killer wanted to give an eye for an affliction he felt the prostitutes he knew were responsible for. And this trail leading to Dr. Tumblety Holmes? I also have a few things to look into in the meantime. I still have a primary witness to track down, not to mention old trails I've yet to pursue. See you soon, Watson. Vou se dividir de novo, When we mano. first spoke about the Bucks Row murder with Watson, he was reading a newspaper, The Star, dated September 1st, 1888, I believe, which mentioned similar murders in the preceding months. I have no chance of finding the police reports, but perhaps I could find some information at the Central News Agency. I must go there at once. Afterwards, I'll go back to see Abraham, the owner of the pet shop in Whitechapel. The second Joseph's statement would lead me to believe that he may know the man spotted on the corner of Church Passage that night. If that's the case, I must find this witness so I can question him. Ah, Bulling is there. It won't hurt just this once. Só ver que hora é. Isso já é quase meia-noite, mano. Vou ficar no máximo até a 1 aqui. Bom, só dá pra falar com ele. Hello, Mr. Bulling. So, did your colleague tell you about the tip? What tip? Ah, I see. I gave him an explosive tip and he went without you? Oh, that's not very sporting on his part. No doubt he took all of the credit for his discovery. You're winding me up, eh? I must show Bulling something to make him believe me. What do you want? I'm not winding you up. The proof is that he gave me this advance on the debt. The traitor! He owes me. If I find him... Before I leave, can you do me a favor? Heck, tell me. I'm looking for some reliable info on the murders committed in Whitechapel in the months before Polly Nichols' attack. Reliable? Ha! You really think you'll find that here? Fine. I'll be honest with you. We have folders that group the dispatches from the current year into categories. In the police law category, you'll find the transcripts from the trials and investigations that we sell to the newspapers that ask us. Perfect. Sadly, I am out of time. I'll leave you to solve it, eh? You're the detective, aren't you? Nossa, quanta coisa. Como é que é? Os envelopes azuis do compartimento de envio contêm informações confidenciais sobre os políticos, pessoas de nota e questões econômicas. Para melhorar a apresentação das petições, propomos informações importantes acima, exceto em News and Brief. Informações menos importantes abaixo, com exceção de polícia, lei. Portanto, no futuro propomos também trocar News and Brief atualmente acima e polícia, lei, que atualmente está embaixo. Além disso, a seção do tempo está quase sempre vazia. Essas são pistas de onde está o negócio.
Meu Deus. Só tomar um cafezinho. Parquinho e bar, daqui a pouco vou ter que abandonar a live, mas depois assisto o resto. Beleza, eu só vou ficar até 1. Não vou ficar mais tanto tempo. Talvez amanhã a gente encerre o jogo, cara. É isso, essas são as dicas. The dossiers are full of papers in dated envelopes. I can't open them. That would be too obvious. How can I tell which compartment to look in? No categories are indicated. Ah, eu podia ter as dicas aqui, mas a do tempo tá quase sempre vazia. Clima. Estão derramando das caixas. Cadê fofoca?
atualmente acima de... News in Brief. Informações importantes acima, exceto em News in Brief. Informações menos importantes abaixo, com exceção de polícia lei. Portanto, no futuro, propomos também trocar News in Brief atualmente acima e política lei que atualmente está abaixo. Além disso, a seção do tempo está quase sempre vazia. Isso é o mais importante. Não, da polícia não tá no azul. Ah, não, botei o... Ah, não, polícia eu botei, é política. Vamos ver, nossa. Os envelopes azuis compartilhamento de envio contém informações confidenciais sobre os políticos, pessoas de nota e questões econômicas. Políticos, pessoas de nota e questões econômicas. Políticos, pessoas de nota e questões econômicas. Então seria político, economia e acho que personalidade seriam os azuis. Brief. Eu tenho que descobrir o que é isso. An envelope is torn. I can tell that this dispatch contains economic information. Ai, porra. Podia ter visto isso antes. Pedro Martins, e aí? Políticas estão ao lado. Política e sociedade estão ao lado. Ah, reparos de madeira para o compartimento News and Brief. Cadê o News and Brief? Reparo de madeira. É esse aqui. Pô, então da polícia. Da polícia está abaixo de News and Brief, né? Informações mais importantes abaixo, com exceção de polícia, lei. Acima, exceto News and Brief. Atualmente acima,
Por isso que atualmente está embaixo. Não, não fala que tá abaixo dela, tá? Então o tempo tá certo. O clima é aqui. Bah, mas tá muito mal traduzido. Poderia fazer confundir política com a seção de sociedade à sua direita. E o último, acho que é sociedade com economia, que está ao lado dele. Sociedade está ao lado de economia, que está ao lado de política. Sociedade e economia. Sociedade, economia. Era política, né? Então, política aqui. E acho que é para ser personalidades aqui. Invenções, ciências e cultura. Os títulos Mundo e Sociedade cobrem uma área muito grande de assuntos e estão derramando das caixas abaixo. Polícia, direito e cultura. Pô, não é isso? Política e sociedade estão lado a lado. Tá. A coluna de fofoca está no final da linha. Esportes está sob economia. A coluna de fofoca. Coluna de fofoca. Ontem eu me diverti muito misturando algumas invenções e ciências, despachadas com o boletim dos políticos. Como os compartimentos estão um acima do outro, é fácil. Invenções e ciências acima de política. Tá certo. Facilmente confundir política com a seção de sociedade à sua direita. Seção de sociedade. Será que é isso que tá errado, então?
These envelopes contain dispatches of isso. police and judicial cases. Now, I need to open them discreetly. I must try to unglue the openings. Water. I need something. There, that will provide me with steam. Open, and it looks like I'm in luck. This envelope contains precious information. Testemunho inquérito após a morte de Emma Elizabeth Smith, 45 anos de idade. Sra. Mary Russell, dono de uma casa de hospedagem, afirmou que conhecia a falecida há quase 2 anos. Na noite do Bank Holiday, 2 de abril, ela saiu na casa às 7 horas da noite e retornou cerca de 4 ou 5 horas da manhã seguinte em um estado de choque. A testemunha levou ao hospital enquanto passava na rua Osborne. A falecida indicou o local onde ela havia sido agredida. Ela falou de 3 homens, mas foi incapaz de dar uma descrição deles. Meu Deus, é muita coisa. O Sr. George Hosley, cirurgião, afirmou que a falecida foi admitida no hospital. Ela havia bebido, mas não estava embriagada. A vítima morreu na manhã de quarta-feira, 4 de abril, de peritonite causada por seus ferimentos. Margaret Hayes, moradora do mesmo endereço da vítima, declarou que ela viu a Sra. Smith na companhia de um homem na esquina da rua Farrant e da rua Burdett. O homem estava vestido com um terno escuro e usava um lenço branco de seda no pescoço. Ele era de estatura média, mas a testemunha não acha que seria capaz de identificá-lo. O júri retornou ao veredicto de homicídio doloso contra algumas pessoas ou pessoas desconhecidas. Pô, tem mais coisa. Último dia do inquérito, Martha Turner ou Traban foi descoberto no início da manhã da terça-feira 7, morta no primeiro andar de uma casa conhecida como edifício George Yard, Commercial Street, Spitalfields. A mulher tinha sido dilacerada por 39 facadas, aparentemente deve ter sido infligida com uma baioneta. O residente do edifício, George Yard, declarou que ele voltou para casa às 13h30 da manhã da terça-feira. Quando ele estava passando pela saída no primeiro andar, viu um corpo caído no chão, mas não sabia se a pessoa estava viva ou morta. Levantou-se às 9 da manhã e quando ele desceu as escadas, o corpo não estava mais lá. Dr. Killian, de 68, de Brick Lane, disse que ele foi chamado pela vítima e encontrou morta. Ela tinha sido morta há cerca de 3 horas, ela tinha aproximadamente 36 anos de idade, o corpo estava bem nutrido. O pulmão esquerdo foi perfurado em 5 lugares e o pulmão direito perfurado em 2 locais. O coração tinha sofrido uma perfuração. O fígado foi perfurado em 5 lugares, o baço perfurado em 2 lugares e o estômago em 6 lugares. Meu Deus, a testemunha acredita que todos os ferimentos foram causados à vítima enquanto ela estava viva. Meu Deus, não acaba nunca. Marianne Connolly, Pearlie Paul, tinha conhecido a mulher Tabram há cerca de 4 ou 5 meses pelo nome de Emma. Ela a viu viva pela última vez à noite do feriado bancário. A testemunha estava em Tabram e 2 soldados. Estava com Tabram e 2 soldados, um particular e um cabo. Detetive Inspetor Reid fez uma declaração sobre os esforços feitos pela polícia para descobrir o autor do assassinato. Várias pessoas afirmaram ter visto a vítima no domingo anterior com o cabo, mas foram incapazes de identificar o homem. O júri deu o veredito de homicídio doloso contra a pessoa ou pessoas desconhecidas. The information excludes the murder of the first woman, Miss Smith. Jack the Ripper can't be the author of that crime. On the other hand, there are enough similarities to suggest he may be the killer of Martha Tabram. I must go to the pet shop.
Parking Lee, boa noite, cara. Até mais, velho. Ai, eu vou acender outro fornilho. Cadê o meu cachimbinho pequenininho? Um cachimbinho de coruja, olha, uma coruja. Preencher com fumo delicioso Seven Seas da Macbeth, o azul. Para poder pensar melhor e tomar um cafezinho. Agora eu vou realizar um procedimento chamado pré-acendida. Closed until further notice. Ué? Abraham isn't there. No luck. Agora eu vou acender ele de fato. Beep beep. Ai, o Bibip tá Good lá. evening. Oh, good evening, sir. Do you know why Mr. Solomonovich's shop is closed? No, I don't. Perhaps his cousin, the cobbler, knows. But I believe the police came to take his animals. I think that might have something to do with it. When was this? During the day. The kids you were with the other day were there, they told me. They just came by to ask for some cat's meat. They didn't have any money, but I gave them some anyway. Is something wrong? It's just that there was a little girl with them, the same age as mine. My little girl who went away with her mother, with the angels into the sky. Dr. Watson told me about your loss. Please accept my condolences. Would you like to talk about it? How did it happen? The illness, sir. My poor little girl was in agony. Carlos, tô por aqui And her ainda, face and beleza, body velho. were ravaged Beleza, que by the bom. Tá disease. curtindo o jogo? A face. Yeah, she looked like a ghost. What illness was it? Dr. Gibbons tried to explain when I took my little girl to see him, but I didn't understand. I'm sure that he was trying to insinuate it was my fault. I'm sorry, but I don't want to talk about it anymore. I understand. Farewell. Let's go and see Dr. Farewell. Gibbons. Palavra bonita, né? Farewell. Pouco usado hoje em dia. Let's go and see Dr. Gibbons. Abre, brother. Hello, Doctor. Do you remember me? I'm Sherlock Holmes, Dr. Watson's friend. Oh, yes. Excuse the mess, but I am doing a bit of tidying. O Carlos falou sim, muito bom. Ah, eu tô louco pra jogar os outros já, meu. Não aguento mais esse jogo. Tô jogando já há 20 horas ele. For somar o tempo das lives. Dá umas 20 horas de jogo. I have come to see you about a Mr. Hardyman, a cat food seller by trade who recently lost his daughter and wife. Yes, I know him. A tragic story. Actually, I was hoping you could tell me about the disease that took his daughter, a disease that would have attacked her face. Well, to keep it short, we are speaking of syphilis, Mr. Holmes. You must certainly know that it is transmitted through intimate connections and that the vast prostitute population here contributes to its inevitable progression. It destroys individuals by spreading through the body slowly. The most obvious symptoms can be found in the genitalia and on the face in the form of pustules or lesions. Sometimes this illness can destroy whole families. The father catches it from a prostitute, he transmits it to his wife, who in her turn passes it to the kids which she bears or nurses. These cases are numerous in the vicinity. Certain children, and this is the case of the little girl whom I won't name, suffer from an emaciation of the face which will, apart from predicting an imminent death, bring infamy upon the family. Emaciation of the face? Yes, what we sometimes call the pox. I will give you a photograph. One cannot be mistaken on the origin of such a face. The eyes seem to be void of lids.
The nose is inexistent, as if it was cut off, and the cheeks are chiseled as if cut with a Meu knife. Deus, velho. This loss of facial matter, this emaciation, is in this area often the gift from a father to his children. Can I keep this photograph? I should destroy it, but if it can remind you that one must sometimes think twice before giving in to physical attraction. Sherlock. I always seem to find myself alone in such cases. Thank you, Doctor. Meu Deus, velho. Lembram da vítima que foi encontrada exatamente assim? Uau, velho, vou procurar no Google isso. Puta merda. Rosto emaciado. Sífilis. Rosto emaciado. Cadê? Não tem? Não tem imagem. Bom, vamos continuar. Let's go to the cobbler's. Let's go to the cobbler's. Hello, Mr. Solomonovich. Ah, Mr. Holmes, how are things with you? I Abraham. heard your cousin Abraham had a problem with his shop. What happened? Ah, if I didn't know you well, I would tell you that it's Jewish business that doesn't concern anyone but the Jews. But as you have a little bit to do with it, you have the right to know what is going on. Ah, would I have something to do with it? Someone had seen Abraham telling you something and making big gestures near the Imperial Club. A vicious rumor quickly spread, and it has caused him great injustice. A slanderous denunciation attracted the authorities' attention to my cousin's shop. Abraham must be in the process of answering their questions. I did, indeed, speak with your cousin the other night. I'm shocked at the consequences of this discussion. As I was saying, it's the story of the Jews. In the face of adversity, we are united, but amongst ourselves, it's like anywhere else. As soon as our people take a dislike to someone, for right or wrong, we can be without pity and quite cruel. Açougueiro. This is all very worrying. Your cousin knows one, or rather two, of the men who were at the Imperial Club on the night of the Mitre Square murder. One of the two, a butcher in Aldgate named Joseph, is probably withholding information of the utmost importance. I must find this man. Perhaps you can help me. But there are dozens of Jewish butchers around Aldgate, half of which must be called Joseph. And you know, Mr. Holmes, we Jews prefer to remain in the background of this murderer business, this Jack the Ripper thing. All of London is pointing their fingers at us, saying, it's a Jew who disemboweled these women. Our community is in great peril, you know. There was the business with Lipsky and Leather Apron. I will see what I can do, but I don't promise anything. I'd be extremely grateful to you. Very well. We may meet again, Mr. Solomonovich. You are most welcome, Mr. Holmes. I've paced up and down Whitechapel enough. I should return to Baker Street in order to reflect on the new facts that I have discovered. Bem legal essa música aí da Baker Hello, Street. Holmes. Good day, Watson. Listen, Holmes, I know I should have got here sooner to give you a report on my research, but this case has led me to neglect my patients and my wife more than I care to admit. I've been able to sort things out over the last few days, and now I am Eu ready não to quero jogar pursue this quadros pra fazer investigation. isso. You don't have to justify yourself, Watson. Whilst I do tolerate you as an observer, and despite your occasional help with more menial tasks, may I remind you that you are by no means an indispensable part of this case. Oh, you tolerate me as an observer, do you? Oh, you're
too much, Holmes. Well, Mr. Detective, despite my absence, I have been working on this case, putting my relationship on the line in the process. And I happen to have a confidential letter that only passed from one lord's hand to another. What it contains is extremely serious and concerns Dr. Tumblety and his collection of uteri. Let me see that. Ai, mais uma carta longa, galera. Deixa eu só tomar meu cafezinho pra ele não esfriar. Milord, como você mencionou, devemos evitar explicar as exigências da investigação médica para as massas incultas. Uma crise de confiança generalizada resultaria no desastre. A imprensa certamente seria rápida para fabricar crimes hediondos cometidos em East End. Relativamente a este assunto, o boato que você mencionou em sua carta revelou ter fundamento. 18 meses antes, um médico americano de Londres fez contato com alguns hospitais, sem sucesso, para obter genitálias femininas, úteros em particular. A identidade do médico é desconhecida para mim. Ele parece ter deixado Londres logo após suas tentativas. Eu não posso ajudar, mas acho que ele pode ter retornado a Londres e encontrou alguém que possa entregar-lhe o que ele procura. Cara, pra mim esse é o maior suspeito, esse médico, o Dr. Tumblety. Se fosse pra incriminar alguém agora, a esse ponto do jogo, eu incriminaria ele, não o açougueiro. São os dois maiores suspeitos do jogo até então. Vamos ver se o jogo nos surpreende com o terceiro suspeito, né? Tipo, ligando os pontos. Sem um Deus Ex Machina, né? Excellent. This American could turn out to be of great use to use. That's right. And that's not all. I did some research and finally found an illness that affects the genitalia and can, in certain cases, cause facial symptoms resembling the mutilations seen on the last victim. It is called, would you believe? Syphilis and the emaciation that can be seen in affected children. I have known that for days, Watson. Really? Listen, now you're already here, Watson, we may as well continue the investigation. Do you remember the map on which we established the area in which our killer lives? I think we should continue our study. Sífilis deforma o rosto do paciente. Meu Deus, olha isso tudo, velho. Ué? Espera aí que meu gato tá chorando. Ô galera, espera aí que um gato aleatório acabou de aparecer aqui em casa. Como é que ele Amiga, não vai nele, não sabe. Não, Ai, vai que avança. que negócio. A janela do quarto tá aberta, amiga. O quarto de vocês tá aberto. Ele entrou pelo quarto. Mas tem como você fez. Jogando Sherlock Holmes, que eu peço isso. E leva aqui perto da janela uma folha pra mim. Eu botei tem a mesma folha por cima da cama. Sei lá, a gente pode anunciar no Face, eu perguntar na. Ou só abre pra ele sair. Olha, você tô mesmo engano. Vai, é por aí mesmo, certo? Põe ele na janela, põe ele na janela.
É, galera. Esse jogo tá... E as leituras de Sherlock Holmes estão me transformando numa pessoa mais inteligente. Antes de abrir o mapa, deixa eu contar pra vocês o que eu vi. O gato entrou, a gente não sabia de onde. Mas daí eu avaliei a janela. 2 janelas estavam abertas. E através de uma delas eu consegui deduzir e ter certeza que o gato tinha entrado pela janela do meu quarto. Por causa do pouco de terra que tinha na janela. E eu cortei a grama hoje também, né? E também uma planta que a gente chama de trepadeira aqui. E aí, partes dessa trepadeira estavam em cima da janela e por parte da minha cama, onde ele passou. Então eu pude fazer todo o rastro do gato até ele chegar no outro quarto aqui. Cara, Sherlock Holmes. Cara, eu não sei. A gente vai botar ele pra fora e ver se é de algum vizinho. Senão, ele é bem dócil, então provavelmente é de algum vizinho. Não é um gato selvagem de rua. Well, I discovered the case of another murder before that of Bucks Row. It happened in George Yard. We shall put it on the map in order to see if it corresponds to our area of research. We must place the murder of Martha Tabram in George Yard on the map. Sim, é na mesma área. That is where Martha Tabram's murder took place. There's no point going there. I already have all the information we need on that matter. O meu You são as see, vítimas this murder reais, took velho. place in the area in which our killer lives, his safe zone. Nonetheless, there are 2 major differences between the murder of this Martha Tabram and that of Polly Nichols. Firstly, the blows inflicted are not the same. And the second difference? It follows on from a doctor's opinion. He claims 2 weapons might have been used, and if there is one group of people we absolutely must not trust in this business, it's doctors. Don't you agree, Watson? Watch it, Holmes. Tabram's murder took place in an area where the murderer, whose cowardice is clear, was able to make a quick getaway, that is to say, near his home. For his second murder, he would have wanted to go further afield, so the police would not link these 2 cases. And as for the other murders, seeing the ineffectiveness of his last one, he headed in different directions to kill his victims while still staying in the vicinity and without going any further than necessary, and all the while planning his escape. My dear Watson, we now know what this man looks like, in what area he lives, and that he suffered directly or indirectly from exatamente. syphilis. Let's not forget the anatomical knowledge he must almost certainly possess. Given his lower class background, a butcher seems velho. very likely. However, it may be the case that the man was a butcher once, but is no longer. He might also have been a medical assistant. Who knows? That's why we need the testimonies of the other Joseph and Dr. Tumblety in order to be certain. What shall we do, Holmes? As the police's cooperation is futile and can be ruled out, we have nothing to do but wait. Watson, wait, and hope we see one of these 2 men before the killer strikes again. At last, a long day's work done. How are you doing, Holmes? Fine, Watson, just fine. I suppose you still haven't heard any news from Whitechapel. No, Watson. It's been almost a month now. Who knows? Our killer may have brought justice upon himself, overcome by remorse and ignominy for his actions. Not a chance, Watson. You haven't Deus, done anything Watson é about the muito story of a inocente, kidney velho. that was sent in the post and reported by the papers. Why not? The killer left a message on one occasion with the intention of harming. The letter accompanying this package served no purpose other than to give value to its recipient and arouse disgust against its sender. The killer has never done anything for nothing. In order to authenticate the Galston Street message, he left an indisputable piece of evidence. Can we really say as much about this kidney? I don't know. All I know is that there are letters piling up on your desk. Isn't it time to move on to another case? Absolutely not, Watson. I think that the other Joseph is reluctant to meet me. The man he saw must certainly have put the fear of God in him, a man well known for his violence and his hatred towards Jews. There can't be any shortage of those in Whitechapel. I have hope yet. As for Dr. Tumblety... We found him, Mr. Holmes. We found him. Who's that? Dr. Bumblebee.
He's been locked up by the bobbies, but they've let him Bumblebee. loose. Oi, he was looking round like a rat who's scared of his own shadow. He's gonna do a run at years. Watson, this is our chance. The game is afoot. Let's hope that Tumblety will Bumblebee. go to collect his trunk. As for you, my little friends, thank you for lifting this burden that has been on my shoulders for almost a month. Let's return to the boarding house. Dá-lhe. Tamo perto. Ai, deixa eu ver o chat aqui. He is here. The doctor is here, up in his room. Peeking through my door, I saw him go up the stairs, and I think that he has a pistol. Regarding the trunk, did you do what I told you to? Yes, I jammed the lock and filled the trunk with stones. Should we call the police? Absolutely not. Go home, lock your doors, and if you hear a gunshot, shout as loudly as you can. Watson, we must disarm this man at all costs before attempting to confront him. Come, have your pistol at the ready and stay alert. O Watson é muito legal também, né, cara? Mas o Sherlock é imbatível, né? Don't move a muscle or I shoot. Who? But what is going on? Bravo, Watson. I take back everything I ever said about your less than full involvement in our investigations. Listen, Mr. Policeman. I already told everything to your colleagues at the station, so... Don't you believe it, sir. We're not with the police. We are here to talk about human organs, an area in which you seem to have a great deal of interest. What? But who are you? We are the ones holding the pistol. Listen, Tumblety, tell us everything you know and you will be spared from the noose or a bullet. Have you tried to get hold of any female genitalia from someone during these past months? So that's it. You English. Listen, as it happens, I do have a collection of female genital organs which I hold dear. Cara Never escroto. miss the chance to show my friends whatever the occasion. If you knew what I feel when my eyes meet the young men's as they contemplate with astonishment and disgust this soft and flabby skin that they worship and place at the center of all their passions. Meu Deus, que cara nojento. Women repulse me, gentlemen. They are one of nature's greatest mistakes. Lying, haughty, and most of all, nauseating. No, sirs. Men, mankind. We Esse are not cara é meant to gay soil ourselves with machista, such tá animals. ligado? And it is my task to educate my peers, like the ancient Greeks used to do, and put them on the path to masculine relationships. The only kind worthy of Nossa, our velho, cara intelligence. ridículo, velho. My God, this man has lost his marbles, Holmes. You haven't answered my question. Did you attempt to obtain any female organs? Indeed, but a long time ago. I was living in Liverpool at the time. A few of my specimens were starting to lose their freshness. But despite the sum proposed, the heads of the university hospitals refused to accede to my demands. The fear of what others would say, certainly. I know nothing more similar to an arrogant fowl than an English doctor. Yakety yak, always showing off in the courtyard with their haughty airs. And as soon as... Shut it, Tumblety. So, was it you who killed all of these women? Yes or no? I regret to say that it was not. If I had really wanted a few more uteri, I would have had them brought in from the United States, where it would cost me much less than here. Or I would have shown a few gold coins in the hallways of a morgue or a hospital in London, and they would have kissed my feet to sell them to me. And not taken the least risk. But kidneys are all the latest, aren't they? I think that I could find one tomorrow for less than £1. In short, gentlemen, I do not know your killer, and I don't know why he's doing that.
But if you come across him one day, please send him my friendship and my deepest respect. You've gone too far this time. Come, Watson, let's not get carried away now. Thank you for your assistance, Doctor. If I may offer some advice, you should leave England as soon as possible. Each day that you remain in this country is a risk that an intelligent man would not take. My pistol? Without that, it will be even more risky. Can we believe this man, Holmes? He can't be the murderer, and his story regarding the organs fits. But we can't afford to take the slightest risk. I will ask the Baker Street irregulars to follow him. Listen, lads, when Tumblety leaves here, follow him discreetly and come and tell me as early as possible tomorrow where he is currently residing. Understood? Understood, Captain. You are already ready, Holmes. What is going on? I have been waiting for you for at least an hour, Watson. It would appear that a new drama has unfolded. The youngsters came to give me this address, but I have some doubt as to the actual location we are going to. Let's try anyway. At worst, we may come across the Baker Street irregulars to put us in the right direction. We are lost, Holmes. No, we're not, Watson. We are heading for the very street I'd hoped for, but as I wasn't sure it was this one, I've made a few big detours in order to find the right one. I'll know it when I see the name. Why, of course, Holmes. Why didn't I think of that? The great Sherlock Holmes can't... How are you, my friend? Are you not feeling well? No, My friend is a doctor. He can take care of you. don't go there. He came here and he... Now, Watson, take care of him. I have nothing to ask. Nossa. Nossa, brother. My God! What happened? Can't talk. Wait for the coppers. Are they coming? My eyes are crying. No. Go find them too, mister. I'll stay here and keep an eye out. Go! No, Não, I must não go vai. with my friend. Ah, here Não. he is. Ah, bom. Watson, are you there? How are you? Fine, Holmes, and you? What happened? Hello, sir. Where are we, Watson? In Whitechapel, Holmes. This must be Dorset Street. You don't seem very well. Do you need something? Indeed, Watson. Some clay, a great big piece of clay. I would ask for some wine, too, but as you know, I taste nothing but melodrama. What is over there? A trip from which you will never return, Watson. Trust me, don't go there. A trip? Behind this door? In this room? It's not strictly a door, it's more of a portal, a threshold, and what lies behind it is not the mortal realm, Watson. It is a place beyond time and space, the gift of a frantic artist who made use of his talent in order to grant us access to his world, Watson. Beyond that threshold is an abyss. Hell. The police won't take long to arrive, and the last thing I want is to waste precious time on them. Could you lead me out of this area and take me home? Meu Deus, velho. O Sherlock tá falando sério ou não? Let's go to Baker Street. Ou ele tá só encenando? Ele não é tão sensível assim, cara. Vamos lá. Ele pegou alguma coisa? Pô, o cara é um puto do artesão, tá You should ligado? come and eat, Holmes. Mrs. Hudson has worked wonders. The joint has been cooked medium rare. If only you would tell me what was in the courtyard. The answer, Watson. The answer, Holmes?
Yes, the answer to a question that you asked me a few weeks ago. And how the devil can the answer to a question I asked you be found in that courtyard? And what question are you referring to, Holmes? How our killer set about reaching the height of horror by taking another victim, Watson. Did I not tell you that I wanted to avoid melodrama? Do you mean to say that... Yes, that's what was in that room. You helped towards the colour. All that's missing is the odour, but I shall let that pass. The mutilations almost all resulted in large removals of flesh. My photographic memory noted them all in great detail, the shape, size and location, and thanks to the softness of this clay and your medical knowledge, I believe we can attempt to determine what is missing from this lady. Don't you think we should wait for the medical examiner's opinion? Surely not, Watson. This massacre has gone on long enough. I can assure you that I will do everything in my power to get our hands on Jack Nossa, the ele Ripper levou bem before this pessoal night is depois out. dessa, né? Levou um choque de realidade. O Carlos falou, preciso dormir para trabalhar amanhã, mas tô tão investido no jogo que não consigo sair, pode crer. Neita, não tô conseguindo dormir tão focado que eu tô. Eu também, velho. Eu quero, tipo, acabar com o jogo logo, tá ligado? Pá, tipo, olha o que mexeu com o Sherlock, brother. Watson, we shall reconstruct the body of this poor woman and inspect it in detail as well. Your help as a medical man will be invaluable. Olha como tava o corpo, velho. I feel a bit unwell. Well, I understand. I will manage on my own. Her throat was slit just like the others. The wound is particularly deep. There were incisions in the rib cage, as if to inspect the lungs. The liver was neatly removed. Tá, não consigo. Ah, tá. Vamos botar. Que é isso? Vou botar os seios. Pega aqui, brother. Isso é o útero? An organ is missing, apparently. I must The specify which heart. organ this is on my list. There we are, Watson. We have examined everything. The heart is the only thing missing. 2 uteri, a kidney, and now a heart. He had all the time he wanted in which to disfigure her, cut her up like a piece of meat, and yet took nothing but the heart. What do you think of that, Watson? Watson? Pô, coitado do Watson. Querendo evitar o melodrama. I dread to think Pois how you'd dessa, react acho if you que não saw vou a dormir corpse. mesmo. I'm Nathan returning to mandou. Whitechapel, Watson, to Isaac's. If the heart tells you to come with me, if the heart tells you a little wordplay there. Let's go to the cobbler's. Ah, pior que eu sou bem assim, bem parecido com o Sherlock, velho. Sou muito insensível, tá ligado? Tá louco. Às vezes na maioria das vezes, eu sempre falo que não devo. E quando eu tento confortar uma pessoa que tá passando um momento, eu sempre falo a coisa errada, tá ligado? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Eita, nossa, isso foi pesado. O Carlos falou, que horror.
aquilo perto da cabeça é um fígado, porque se for que homem. Então depois dessa acho que não vou dormir mesmo. Sim, ainda bem que foi pelo barro, né, e tal. O jogo tem umas sacadas boas, assim, pra gente não ver todo o gore acontecendo, sabe? Manuela Silva, já fumou fumo de corda no cachimbo, mano? Não, eu tô pra comprar. Eu ia fumar no domingo, um que meu pai tem, só que eu dei uma cheirada no tabaco e ele parecia ser muito vagabundo mesmo, muito fedorento. Eu perguntei pro meu pai qual o valor que ele tinha pagado por aquele fumo e ele falou que foi R$ 4 na corda inteira, tá ligado? Então realmente era uma coisa de péssima qualidade. E eu não fumei por conta disso, mas eu tô pra comprar o fumo em corda pra preparar ele e botar no cachimbo. Mas como é muito caro, esses fumos que não são tipo um Cândido Giovanella, por exemplo, um Seven Seas, eu não tenho condições, tá ligado, de comprar. Eu queria muito fumar um fumo em lata. Nunca fumei. O mais caro que eu fumei, pra ter noção, foi o Captain Black. Nathan, Evezel, você já pode ser o Sherlock brasileiro. Ah, queria muito, cara. Queria muito trabalhar como detetive e consultor, assim que nem o Sherlock, mas essa profissão não existe. Algumas deduções a mais. Tá. Os ferimentos no pescoço de Eddowes revelam que o assassino é destro. Jack o Estripador ou é ambidestro ou destro. Eu acho que ele é destro. Sim. Muitas coisas. Vamos lá. Abriu em 3 uma suposição. E aqui também. Os pulmões de Kelly estavam sujeitos a incisões. Muitos dos órgãos de Kelly foram separados. O fígado e pulmões de Edwards foram submetidos a pequenas incisões. Cara, a gente tá falando de um cara aqui que tem conhecimento anatômico, tá ligado? O assassino hesitou sobre os órgãos que removeria. O assassino queria verificar a saúde de suas vítimas. O assassino continuou indo às suas vítimas. Como assim continuou indo? Eu creio que ele não queria verificar a saúde, cara. E não hesitou. Eu vou botar essa terceira, mas eu fico meio confuso. Não é isso, então é o segundo. O útero de Chapman foi retirado e levado. O rim e o útero de Edwards foram removidos. O coração de Kelly foi retirado da mesma forma que os outros assassinatos. Todas as vítimas tinham uma deformidade. Jack o Estripador removia os órgãos das vítimas quando podia. Óbvio. Jack o Estripador perdeu os órgãos de algumas de suas vítimas quando ele as examinou. Pode ser também. Eu vou botar na segunda. Sim, tá muito certo. Abrir uma outra, vai abrir suposição pesada de muitas coisas. Então, conhecia a anatomia, o assassino abriu como se fosse um animal, o assassino tem conhecimento de anatomia, óbvio, né? Tem conhecimento de anatomia, mesmo a faca de açougueiro foi usado, e é isso, né? O assassino de Whitechapel é um cientista? Não. O assassino de Whitechapel possui uma coleção de facas? Talvez. Ou era um açougueiro? Aí vai ficar muito na cara que é o açougueiro, tá ligado? Vou botar que era um açougueiro, porque ele pode ter o conhecimento, ter conseguido esse conhecimento através de corte de carne de porco. Sim, certa suposição. Abriu mais uma nesse leque enorme de suposições, velho. Olha quanto eu acertei, tá ligado? Tá. Jack o Estripador possui uma faca, uma força física, grande força física, é o mesmo homem que matou. O assassino teve tempo para matar as duas e teve sua garganta cortada da mesma forma que as outras vítimas. Não tinham cúmplice. Jack não poderia ter cometido esses 5 assassinatos. Poderia sim. Definitivamente matou todo mundo. É a mesma pessoa, o mesmo modo operandi, velho. O mesmo modo operandi. É isso mesmo. Mais alguma outra? Aqui. Aqui? Não. Aqui. Estava desfigurada. As bochechas de Edus foram... eu vou procurar... eu vou procurar todas as vítimas depois. Nathan, o cara era sem coração. O Jack Estripador, óbvio, né, meu? Olha isso. Jack Estripador quis dar sua vítima aparência de sífilis. Acho que sim. Jack Estripador queria rasgar o rosto da última vítima.
Jack Estripador queria desfigurar suas últimas vítimas a fim de provocar uma sensação, que é a mesma da primeira. Eu vou botar essa terceira. Não é. É a primeira. Aparência de sífilis, né? Pra ser bem exato na suposição. Que nos levou a outra indagação. Jack Estripador nos quer que o comparemos a uma doença terminal. Jack Estripador parece sofrer de sífilis. Jack Estripador foi confrontado com sífilis. Ai. Nos quer que o comparemos a uma doença terminal. Essa é muito boa, cara. Essa suposição é muito boa, mas ela não é muito direta. Eu botaria essa, porque é genial, tá ligado? Parece sofrer de sífilis, é o que eu vou botar. E não é. Foi confrontado com a sífilis. Mas a primeira é genial, cara. Seria muito, muito legal se fosse. É isso, não temos mais nada pra fazer. Achar o Watson, se pá. Ele tá no quarto dele, né? Holmes, I feel a bit unwell. Acho que Jack não era um humano, sim um demônio. Cara, era um psicopata, né, velho? Tipo, eu acompanho muitos casos, assim, eu até recomendo aqui de graça, assim, o cara é muito bom. O canal do Freak TV, do Milho Wonka, tá ligado? É muito bom, ele faz diversos casos. E, meu, tem casos... Claro, o Jack Estripador é muito, né, cara? Assim, muito perturbado, mas tem caras tão perturbados quanto ele, tá ligado? Tipo, o cara não é uma exceção nesse meio. As pessoas, né, assassinos em série são muito perturbadas, velho. Holmes, E esse quadro da Divina Comédia. Dante e Virgílio saindo da selva escura, indo entrar, tomando direção dos portões do inferno. E aí, Sherlock? Qual é que vai ser? A gente tem que fazer alguma coisa? Ir pra Whitechapel? Eu não peguei a última. Aqui temos fotos reais. Cadê? Tem uma foto real na parede da vítima. Ó, essa primeira foto aqui, essa maior, velho. É a foto real de uma vítima do Jack Estripador. Onde a gente tem que ir? Estou retornando ao Whitechapel, Watson, para ver Isaac. Se o seu coração quiser, venha comigo. Se o seu coração quiser. Um pequeno jogo de palavras. O Isaac é o cara da sapataria, se eu não me engano. Ou da sapataria ou da pet shop. Let's go to the cobbler's. É, da sapataria. Beep, beep. Ah, de novo esse bibi aí. evening, Mr. Holmes. Mas lembrando, né, pra quem não tava, que a gente achou na frente do apartamento desse cara órgãos de animais, né, já que ele vende. E a carne, tipo, quase apodrecendo dos animais que ele faz os bagulhetes lá pra vender. Pra gato, né, comida pra gato. Good evening, Harderman. Has Abraham Solomonovich still not reopened his shop? No, not that I know of. Não, Have you heard anything about the latest murder? Certainly there is talk of nothing else. Poor girl. I hope they catch the bastard who did it. Who do you think that could be? A madman, that's for sure. Everyone in the area is pinning it on a Jew. But I don't believe that. Eu tenho for a pé atrás second. com esse cara, meu. Why? Because Jews don't like blood, you see. They're not allowed to eat it, and they have to drain the meat before cooking it. It's true that they eat animals, but they are fanatical about all kinds of silly things. I don't know much about their rituals and all.
Mas I eles know são that a fanáticos Jewish sobre butcher todos os can't tipos de just do coisas whatever he tolas. pleases with his knife. He has strict kosher rules to follow. You seem to be very well informed. Muito bem informado. Well, I buy my meat from them too. My clients don't care whether the meat comes from Jews or not. Cats eat it regardless. And let me tell you, I'd go as far as to say that I may even have more faith in a Jew, because even if they don't eat all the offals, a Jew inspects them to see if the animal was in good health. Meu Deus, ele sabe For the muito. most part. And as they make up most my Eles cat's ficaram meat, suspeitos, you velho. can see the connection, right? Meu, muito suspeito, cara. Só que ele parece ser muito velho. E daí não bate, mas é muito Jews suspeito. are allowed to eat offals? Ah, yes. They eat calves' kidneys, I think. How big is that? A calf's kidney? Ah, well, that depends if it's fresh or if it's been marinated in brine Cara, or tem cooked. conhecimento, hein? When fresh, are they as big as a human kidney? They would be, yes. You know, Mr. Hardyman, it's lucky for both of us that the murder that took place in your mother's courtyard was only the Whitechapel killer's third. Had it been the first, I wouldn't be thanking you as I'm doing now for all of this important information. Goodbye and take care. If you say so. Right, farewell, Mr. Holmes. Let's go to the cobbler's. Zero Abraham. Good evening, Mr. Solomonovich. Evening, Mr. Holmes. If you've come about the business with my cousin, I hate to say... O que o pessoal tá falando? O Nathan falou, imagino o medo das pessoas nessa época. Eu tô olhando minha casa toda antes de dormir pra ver se não tem nenhum assassino aqui em casa. Nossa, meu. Falando nisso, teve um áudio que me deixou bem perturbado uma vez, tipo... Tem um vídeo, até fiz um vídeo a respeito às ligações mais pesadas, assim, feitas pela polícia. E tem um que é... Nossa, é muito perturbador, sabe? E eu fiquei bem noiado, assim, depois dele, por causa de casa, assim, era um assassino, tipo, rondando uma casa, e daí depois ele chegava e só dava, tipo, uma mulher gritando, assim, no telefone, sabe? E aí, eu fiquei bem noiado com isso, cara. Também entendo a sua noia aí, Nathan. Vamos dar. Before you respond to my request, I must ask you to answer this question of the utmost importance. What offals are Jews allowed to eat? Super direto. Well, the same as you. Kidney, heart, liver? Yes. How are they prepared? Kidneys are boiled, heart is often finely sliced and cooked on a skewer, and liver is always grilled. These offals, do they come from cattle? Yes, beef or veal. And eating non-kosher food would be a grave affair for a Jew, isn't that right? Yes, it would be very serious. But what are you getting at? If I were to tell you what I'm thinking, Mr. Solomonovich, you would pull out your own eardrums to not hear the end of my sentence. It goes against the beliefs of hundreds of members of your community, and for some, perhaps even worse. I will ask you one last time before involving the authorities, who I assure you will be far less discreet than myself. Do you know who the second Joseph is, the Aldgate butcher, who your cousin knows from the Imperial Club? His name is Joseph Chaim Levy, but I don't know where he lives. I know nothing about him, other than he's a member of the Imperial Club on Duke Street. That street is after Church Passage, coming from Mitre Square. Am I right? That's it. Thank you. You have been an enormous help to both Nossa, of us. meu, Now, listen carefully. I need you to tá find muito na 4 cara or que 5 strong men que esse among the members of açougueiro. your family who you trust wholeheartedly, and to wait here with them until my arrival, or you receive a message from me. Is that clear? But if you will tell me... Later, Mr. Solomonovich. Later. Let's go to the Imperial Club. Nossa, brother, é muito suspeito. Ah, there's the Imperial Club. Let's see if I can find Joseph Chaim Levy. Opa. Hello, sir. Hello. Can I help you, sir? Indeed, I have an urgent message from Mr. Joseph Levy, the Aldgate butcher. I regret, sir, but Mr. Levy is not at the club at present.
You can wait for him if you wish. I thank you. Do you know where I can find him? His home address, perhaps? It is a very urgent matter. I am sorry, sir, but we do not give out information regarding the club members to people outside the group. I understand. I must find a way to enter the Imperial Club without having to go through the entrance hall. This may come in handy. A note encouraging members of the Jewish community to remain prudent and vigilant after rumors about the Whitechapel murders. Os assassinatos de Whitechapel representam uma enorme ameaça para a nossa comunidade. Conduta exemplar deve ser demonstrada agora mais do que nunca, juntamente com uma maior vigilância. Estabelecimentos judaicos como sinagogas, lojas e clubes são alvos em potencial. Qualquer incidente deve ser... E não continua. The Imperial Club. Judging by the sound of voices and applause, there is a meeting going on at this very moment. I'll have to be very cautious. Pardon me, sir, but the club is only open to members. I must find a way to enter the Imperial Club without having to go through the entrance hall. E eu peguei cabide quebrado. Foi o que eu pensei. Cole, it's a service door and firmly locked. There must be a stock room in the cellar beneath this room. There is a cellar window behind this barrel, which is preventing me from passing. If I can just get into the coal cellar, I shall be in the place. This barrel is on a wooden pallet, but it is too heavy to be moved. I will need a pivot. I will need a pivot. Cole, it's a service door. I will need a pivot. Mais coisas a serem pegas. Ver se isso é o suficiente. There we are. My pivot is in place. Now, let's find something to tip over this barrel. I should be able to make it tip over. Closed. The cellar window is locked from the inside by a simple iron hook. Ok. Usamos o gancho do cabide. Let's go. Good. Let's try to find the exit that leads to the club. This may come in handy. As vozes dos membros. Empty tin cans. Closed. Closed. No, that's not such a good idea. There's a meeting taking place.
Let's hope that it really is the key to this door. Administration. Perfect. This must be where the information on club members is kept. Some square metal tokens. Curious. There is a document. Senhor Moore, eu gostaria de informar que, caso o seu clube precise de carne kosher para ocasiões especiais, eu poderia fornecer. Não hesite em solicitar os meus serviços. Jacob Levy. Recusado pelo conselho de Joseph Levy Ryan. There must have been litigation between Joseph Hyam Levy and Jacob Levy. A page from an old Yiddish-English dictionary. Court's proceedings. Curious. Novo tribunal, terça, blá blá blá. Acusados Maurice Phillips, Moss Wolf e Jacob Levy por roubar 14 quilos de carne de Raymond Sampson, chefe de Phillips e Wolf. Phillips inocente. Escrito errado. Wolf culpado. O júri recomenda clemência. 4 meses de trabalho comunitário. Levy culpado de receber 12 meses de trabalho comunitário. This must be the club's safe. What I'm looking for is probably inside. I need something. This must be the club's safe. What I'm looking for is probably inside. The lock on this chest is very sophisticated. Let's see. Ok, puzzle. Nathan falou, esse povo dessa época era bem porquinho, porque a rua tá toda suja. Sim, cara, imagina, 1888, né? Aqui em cima. E no lado bem embaixo. Não é isso. Mas acho que é essa lógica, né? Tem que casar sempre. É difícil, velho. O que menos aparece é essa árvore. Ele não aparece nenhuma outra vez. Então ele tem que estar num lugar onde não tem ligação com nenhum. E o único lugar possível é esse. P embaixo. Algum P ao lado esquerdo, além desse? Não. Então esse certamente é aqui. Temos 3 N's aqui. Esse símbolo aqui. Temos 2. Vamos tentar esse. Esse E. Em cima só tem esse.
Então, certamente é aqui. Um D do lado. Ah, velho, não pode ser, cara. Tem que ser assim. É a única lógica possível. Ah, tem outro aí embaixo aqui. Preciso desse símbolo, meu. Hum. Ai, não casa, mas não casa. Pode ser qualquer um desses três aqui. Vamos tentar aqui então, sei lá. Aqui, daí vem pra cá esse e o G embaixo. Não tem nenhum com G embaixo, então não é aqui. Pode ser que seja aqui então. Só que tem um... Ah, não, tem outro com E em cima. Vamos tentar ali de novo. Aqui em cima. O S... A esse lado temos aqui e aqui. E o P ao lado. Temos um aqui. Então, N e o S. N em cima, S. N em cima e o S aqui. O G. Esse maldito G, velho. Então não. Esse G só se repete aqui e aqui. Não tem ligação nenhuma entre eles. N em cima. Só nesse. Então vamos passar esse pra cá. E vamos tentar esse aqui. N e N. Só tem aqui. N direita. Esse. Mas pode ser esse. P em cima. P em cima. Vamos tentar esse. N aqui. P em cima. S à direita. Não. Então. N ao lado. Tem esse. Mas tem esse também. Que aí tem um Pi e um N. O Pi deve estar em cima, o N do lado. Então a gente procura um D à direita aqui, um N e um S. Um N em cima. Ai, velho. Por que, meu? Só pode ser, sabe? Tipo... Tem alguma lógica que eu não tô pegando. Nathan falou, tu aponta que o açougueiro que é o assassino, mas eu tenho certeza que não, porque ele é muito velho. Não, cara, o que eu tava falando antes não era o açougueiro. O açougueiro a gente tá procurando agora. Nesse clube a gente não viu, a gente não foi apresentado a ele ainda no jogo.
Esse G só aparece aqui. E aqui. Isso não tem ligação. Então, esse não pode ficar em cima. Esse tem que ficar em algum lugar aqui também. Esse tem que ficar em cima. Será que é aqui? Quantos pis em cima a gente tem? A gente tem 2. Esse maldito D que tá aqui, cara. Se esse ficar do lado, esse tem que ficar do lado. Não é isso. Talvez. Esse só pode vir aqui, porque não tem conexão nenhuma entre os dois. N e N. Tem um que é N e N. Ai, velho. Tem que ter, cara. Ai, pelo amor de Deus, velho. Só pode ser assim, meu. Porque aqui não tem ligação nenhuma. Pô, meu, não faz sentido isso.
Não tô entendendo nada dessa parte. Cara, eu acho que é tipo pra, sabe, botar do mesmo lado os símbolos. Tipo, os símbolos tem que ficar juntos. Cara, isso só pode ser assim, meu. Aí a gente tem esse G que tem que ficar nesse canto. N e notinha. Tentar uma lógica diferente. Outro jeito aqui. Vou tentar em... Não, mas daí não vai ter outro aqui, cara. Aqui tá, só tem 2 desse. Não, mas só pode ser aquela lógica que eu tava usando, cara. Ai. Esse P aparece quantas vezes? Cara, esse não tem ligação nenhuma, tá ligado? Eles precisam vir pra cá. Não é possível. E esse vem pra cá por causa disso. E esse vem pra cá por causa disso. Então, nossa única opção é esse aqui. Ai, consegui. Consegui. Elementary. Nossa, eu sou um gênio, cara. Meu Deus, velho. Aqui, ó.
Meu, de primeira eu peguei a lógica do negócio. Vocês não estão entendendo. Meu Deus, cara. Ô, tô me superando, velho. I need something. I need something. I need something. É de outra coisa. O que tu precisa, brother? I need something. I need something. Pô, eu tinha These feito isso. documents contain some words Ah. in Yiddish, which reads from right to left. Meu Deus, velho. Tem mais coisa pra decifrar, gente. A Cabala nos falou sobre o poder da gematria, o qual possibilita contar tudo sobre o mundo conhecido e o além. Portanto, sabemos que a contagem de Lester chega a 439 e ele é abençoado, porque 439 significa, traduzindo, é homens de Deus. Querido Joseph, eu fiz a contagem dos membros do nosso clube. Os números são Mr. Butter 403, Aleph 1, Bet 2 e Taf 400. Mr. Hammer é 356, Aleph 1, Rei 5, Mem 40, Mem 40, Ein 70 é Reich 200. Sinceramente, seu PS, por favor, diga ao Sr. Murrell que desde que seu nome foi soletrado como, ele é 346. Meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 8 coisas a serem desvendadas. Eu tenho que descobrir as letras. Vamos tentar pelo simples. Um, dois, três, quatro, 5.
Por que H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será? Será que essa é a lógica? Meu Deus, cara. Seis, sete, um, dois, três. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tô tentando pegar a lógica disso. Quatro, três, nove. A soma de tudo tem que dar 4, tem que dar 4, 3, 9. Não peguei a lógica disso. Nathan, eu queria ter a paciência que o Evel tem pra fazer isso. Eu queria pegar a lógica, mas esse é fácil de burlar. É só uma tentativa e erro, tá ligado? Cara, demora, mas... uma hora vai, sabe? Tipo, eu realmente não peguei a lógica. Por que esse é o U? Se isso é 6. Não faz sentido, não é um anagrama. Tava pensando que podia ser um anagrama pra Joseph, mas não é. Não um anagrama, né? Com números.
Eu não peguei a lógica. Infelizmente. Talvez seja a primeira letra de cada número. Tipo, o nome do primeiro é Aleph e A. O segundo é Bet e é o 2. Esse número aqui, que é o 5, é o Rai e é com H, tá ligado? Então como é que eu vou saber que esse aqui é o... Entendeu? Se ele não me fala em momento algum aqui que número é o 6. Ele tem aqui o 6. Esse aqui é qual? É o 40. 40 é Mem. Então seria a letra M? Sim. Eu peguei a lógica. Esse aqui é qual? É o 70. É o Ein. Seria o I, porque o A já foi. Ou o N, que é a última letra. Ah, velho, sei lá, foi só coincidência. Não peguei a lógica, não. Qual que é esse? Só pra tentar ir pela minha lógica. 4. Murel. Talvez eu tenha pegado. Murel. Que é esse? R. É isso, quer ver? Excellent. Nossa, Now, on eu to sou the um next gênio. step. E agora? Olha quantos Levis. Levi Joseph. Nacional Gate, blá blá blá. Endereço residencial. Here we are. I have the address Olha, of this acertei o Joseph Joseph Chaim primeiro, Levy, né? 36 Middlesex Street. Meu Now, Deus, let's try to velho. get out of here without being seen. Simples, até que esse é simples comparado com o outro. Eu tenho que ir pra Baker Street. Nothing of interest here. The kitchen. It's closed, and besides, I won't find what I'm looking for in there. No, that's not a good idea. The watchman is still there. I must find a way to get him to leave his post. I can't get out through the window. It's blocked and appears to be reinforced. I'll have to find another way out.
Pelo menos o lugar que tu entrou, brother. Por aqui. Blast! My exit has been sealed off. The barrel was replaced. I'll have to find another way. I need something. 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 Não vi o que era. I need something. I need something. I need something. Closed. I can't get out through the window. It's blocked and appears to be reinforced. I'll have to find another way out. This may come in handy. The kitchen, it's closed and... Now let's quickly hide in administration. Vamos dar-lhe, Sherlock. Let's visit Joseph Levy at 36 Middlesex Street. Nathan falou, tem que pensar muito pra fazer isso, sim. Falou também, impressão minha, tinha um som de festa no fundo, é tipo a reunião, né, dos caras, estão tudo reunidos. Eu tenho já o endereço do cara aqui. Here I am in Middlesex Street. Let's find number 36. Tudo tá levando a crer que é o cara, tá ligado? Todas as provas estão levando até ele. Hello, sir. What do you want? Hello, Ma'am. I would like to speak with Mr. Levy. Do you know if he's in? I am Mrs. Levy, his wife. He's not arrived yet. Do you know when he'll be in? No idea. You know, he works at the butcher's and helps at the slaughterhouse. It often happens that he doesn't come in until early morning and then leaves right away. Bah, o cara é muito suspeito. As soon as your husband Joseph returns, tell him that... My husband isn't called Joseph. You aren't the wife of Joseph Hyam Levy? No, of course not. I'm the wife of Jacob Levy. Mr. Hyam Levy used to live here with his parents, but he moved. Mummy, who's the man that you are talking to? But this poor child has syphilis. He carries the mark on his face. Leave us, children. Go back inside with your brothers and sisters. Yes, mother. Meu Deus, o cara trocou de nome, será? As I was saying, Mr. Hyam Levy doesn't live here. He works in a butcher's near Aldgate, but I don't know exactly where.
But if you find him, he will surely live next door. Butchers always live near their work. Could you possibly give him a message on my behalf? I don't see him often, and, well, even though we know him, we aren't on friendly terms, you see? Is he bothering you, Mommy? No, Simon, not at all. It's a handsome boy you have. It's strange that he has light hair. He takes after his father. Strong, with light hair. Wait, he sounds familiar to me. A man of about 50 years old, very big, at least 6 feet tall, and left-handed, correct? You are mistaken yet again. My husband Muito is only bom, 32 years old, no taller than 5'3", and he's right-handed. Muito bom. Obviously, there are many Levies in the area. I will leave you, and I pray that you will excuse the disturbance. Perhaps we will have the pleasure of meeting again. Farewell, Mom. Goodbye, sir. Muito bom ele tirando a informação dela, né? Daddy! I must return to Baker Street. Let's go to Baker Street. Cadê o número 36? Ah, esse cara tá aqui, velho. Well, Watson, not looking so good. Whose fault is that, Holmes? If you hadn't shown me your masterpiece in clay. Some actions have much larger repercussions than would be assumed at first glance. Listen, Watson, in a few minutes I will leave Baker Street in order to meet Jack the Ripper and put an end to his crimes. Beforehand, I want to go over all our discoveries to assure myself that everything is clear. Jack the Ripper? You know the identity of Jack the Ripper? Without a shadow of a doubt, Watson, and I assure you that we are in possession of all the elements required to determine who Jack the Ripper is. Would you like to do this work with me? Perfect, Watson. Let's determine who Jack the Ripper Ah, eu is, já Watson. tinha feito. Ah, que massa. Agora a gente vai ver quem que é o Jack. Aqui é a nossa lista de Thus, we have suspeitos. 5 suspects. Let's add the elements that correspond to each of them. Determinar quem é Jack o Estripador. Que é isso? 5 e zeros. Vou ver aqui na ajuda. Sedução final, você deve determinar quem é Jack o Estripador. Os 5 principais suspeitos, no caso, estão representados no topo da tela com ícones mostrando seus rostos. À esquerda você tem cartões mostrando as características de Jack o Estripador. Você deve atribuir as características que parecem corresponder aos suspeitos, colocando-as sob uma imagem, suas imagens. Cada suspeito pode ter entre 1 e 10 cartas. Ao ver uma carta, clique nela uma vez e em seguida clique sobre o suspeito para quem deseja atribuir este link. Certifique de não atribuir algo para os suspeitos que não tenha sido comprovado. Uma vez posicionadas, as cartas mudam de cor. Uma característica corretamente colocada é identificada pela cor verde. Um cartão atribuído incorretamente cor vermelha. Para resolver o quebra-cabeça, deve haver apenas os cartões corretos sobre os suspeitos indicando na cor verde. Você deve remover ou substituir o cartão vermelho. Pois todos os cartões forem atribuídos aos suspeitos corretos, uma vez que todos eles estiverem verdes, você deve colocar o rosto de Jack Estripador no manequim à esquerda. Pra mim é o Jacob Levy. Lembra do bigode? A boina. Meu, tudo se encaixa, velho. Esse que não seria, né? Um repórter matando pra ter a matéria. Ele é suspeito, mas acho que não. Ele é muito característico, muito velho. Seria entre esses dois. Mas pra mim é o Jacob Levy. Eu vou tentar... Cara, pra mim é ele, tá ligado? Nathan, eu vivi pra ver essa cena. Ah, tô ansioso. Vamos lá, então. Pra mim é o Jacob Levy. Eu só não entendi esses 4 e 5. Foi confrontado com sífilis. Ah, 4, porque aqui...
Não, não ele. Aqui. Eu tenho até 4 coisas pra botar, eu acho. É destro. Aqui. Não, nele. Eu era um açougueiro. Aqui. 1,68 de altura. Aqui. Já foi o edestro. Por que tá 0 aqui? Por que tá 0 aqui? Eu acho que eu tenho que botar nos outros também. Já não botei nele? Eu já botei, ó. Tem cabelos e bigode levemente coloridos, porque... Tem contas a acertar com a comunidade judaica. Tava o nome dele lá também, né, velho? Não sei quantas são essas, mas... Por que tá 0 isso aqui? Já foi tudo. Será que eu preciso botar nas conclusões alguma coisa pra me abrir ali? Acho que eu já fiz tudo. Será que eu tenho que botar nos outros também? 3. Ah, eu não entendi, meu. Por que eu não posso usar isso? Confrontado com sífilis, esse cara foi. Confrontado com sífilis, não lembro dos outros, mas esse cara tá sendo puteiro. Ele é doutor? Não. Ele não. Cara, já foi todos nesse. Esse cara, eu quero botar esse cara. Então, acho que já foi tudo, né?
38 de altura. Ah, já tá aqui de Estripador é destro. É porque já foi direto em todos. Cara, acho que já botei todos, né? Não tem nenhum em 5. Cara, será que eu preciso botar todos pra mostrar que é vermelho? Vamos lá, então. Então, vamos fazer aqui. Eu era um açougueiro. Eu acertei, né? Sobre o assassino, pelo menos. Ah, tem que botar o rosto no manequim, então. É isso que tem que fazer. Thus, we have 5 suspects. Let's add the elements. Como é que eu vou pegar o rosto? É esse brother aqui. Ah, significa que sob o suspeito, lá lá. Pô, já tinha feito isso, né? Mas vamos lá. Acertei, mas o jogo bugado fez demorar um monte. And there you go, Watson. Jacob Levy, Jack the Ripper. Fantastic, Holmes. And terrifying. But some aspects of this case are still unclear, at least for me. For example, Watson? Why does the man only kill prostitutes? The man kills prostitutes because he blames them for the misery of his life.
He must have frequented them assiduously, and during these nocturnal visits, he contracted syphilis, which he passed on to his spouse, and via her, at least one of his children. He is an angry man in despair following a mistake that cannot be fixed. Why does he only kill such miserable prostitutes? He never had the means to afford prostitutes of higher standing than Nichols, Chapman and the others. At one point in his life he was forced to steal to make ends meet. This indiscretion cost him dearly. He was imprisoned and exiled from his community. Sim, tudo levou He pra had ele. frequented low-class prostitutes. Thus, it was they who infected him, and they who must pay. But why did he remove the organs? To take vengeance on his own community, which rejected him and had more success than he. He is a man who bore the burden of a sinister reputation, that of a thief and a madman, because of his internment. So he took his vengeance in the most cowardly and horrific manner imaginable. He rubbed his knife on the uterus of a sick prostitute before using it. He passed Edow's kidney off as a veal kidney. Bah. Why did he disfigure the faces of the last two victims? Revenge yet again, Watson. This is what you did to my child. You will suffer the same fate. Totalmente vingança. And the piece of apron and the message at Goulston Street? The only reason to have placed the piece of apron incriminating the message and attracting attention towards himself is that the people that Levy holds responsible for his arrest live in this building. The butcher's where he committed the theft is found in Goulston Street, and the majority of the butchers who denounced him surely live close to their workplaces. But finally, Holmes, why didn't his wife or anyone else notice anything? His wife has many children and must be very busy. The man is a butcher, which must facilitate things when one is questioned by the police in the street and must justify the bloodstains on oneself. Furthermore, butchers often work during the night as the meat must be sold fresh each morning. His nocturnal absences were easily justifiable. Finally, he works in the butchers or slaughterhouses. Nothing could be more simple than slipping a kidney in here and using a knife soiled with human blood there. This story is frightful, Holmes. Indeed, Watson. Lies, infidelity, venereal disease, murder, mutilation, and finally cannibalism. A complete anthology of what humans at their most vile are capable. Let's go at once to Whitechapel and put this madman where he can do no more harm, Holmes. Let's, Watson. I do believe we are not alone. I hope these men won't prevent us from passing. Me? No. But you, yes, Watson. Your journey ends here tonight. Pardon? You're sometimes a little hot-headed. Moreover, Mr. Solomonovich has a few things to tell you. I won't be long. You can come in, Mr. Holmes. He's waiting for you inside. Everything was organized according to your instructions. I don't know how to thank you. Later. Dr. Watson is awaiting an explanation from you.
Mostrando como ele fez os assassinatos em ordem. O Sherlock é muito sociopata, velho. Pá, ele só queria ver se estava certo. Hello, Watson. Holmes, have you the slightest idea what you are doing? I think so, Watson. Leaving this bloodthirsty pervert at liberty and hiding his existence from the London police? What folly! Certainly, the police will never find their man, but with so many men deployed, this affair will indirectly have a benevolent effect on the crime in the vicinity. But Holmes, wait! Justice hasn't been served. And we are Muito accomplices to legal, the né? fact. Porque não foi pego. Ninguém sabe quem é o Jack But I Estripador don't até serve hoje. justice, Watson. I serve truth. And incidentally, I serve my country, and I don't think that I have ever served it better than today. Imagine if after months of terror and a murder as abominable as that of Miller's Court, we deliver to the English people a man of the Jewish faith, a journeyman and head of family as the guilty party. A man who forced members of his own people to eat human flesh. All of this contained tension would have exploded in a myriad of anti-Semitic acts which would have thrown Whitechapel into a rage of fire and blood. And this man's family, who are completely innocent and have suffered more than their lot, would have been the first in the line of sight. Should we condemn an entire people to shame and promise them 1,000 wounds because one of their members committed an unmentionable crime? Neither I nor you have the right to do so. Jacob Levy, Jack the Ripper, is now in the hands of his own people. I have complete faith in Mr. Solomovich and the members of his community who, I remind you, courageously helped us. They took great risks and acted with the most salutary discretion. And, oh yes, it is understood that you cannot chronicle this investigation. It would be best to invent a story that takes us far from London during the somber period, in pursuit of, let's see, something challenging. A ghostly dog that glows in the night. Os cães de Berge que Don't be viu. ridiculous, Holmes. But what will happen now? The police will endure a serious setback and a real loss of credibility. And this man? Well, a few months after the murders have ceased, the police commission, finding themselves at an impasse, will come up with a story to tell, and everyone will vow that they know the secret identity of the killer without having the right to reveal it. As for Jacob Levy, Jack the Ripper, he will be imprisoned by his own people. He will pace like a lion in its cage until the end of his days, haunted by his crimes and his insatiable vengeance, until finally the disease which drove him to kill those poor women will finish its work and make him its final victim. Ah, legal essa explicação que deram.
Terminamos, galera. Terminamos o jogo. É isso aí. Espero que tenham gostado. Eu vou voltar com o próximo jogo. Eu tô jogando eles em ordem cronológica, né? Então talvez amanhã, se não trazer resenha, eu vou começar a live com outro jogo do Sherlock. Eu não sei qual que é ainda. Mas é isso aí. Temos mais 11 jogos do Sherlock pra jogar. Então, vamos lá. Esse foi bom, cara. O final foi muito bom. Tirando os erros de tradução, alguns bugzinhos. É um bom jogo, cara. O final é excelente. Eu gostei muito da história. O roteiro desse jogo é muito bom. Parabéns aos envolvidos. Então é isso, galera. Eu vou sair aqui do jogo e vou encerrar a live, beleza? Um forte abraço pra quem ficou aí. O Nathan tá comentando, tô chocado. Esse jogo é maravilhoso, sim, cara. Muito bom. Mas é isso aí, meu. Obrigado. Não se esqueça de deixar o like. E até mais.